Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers Podcast, o podcast que traz empreendedores reais com histórias reais para mudar o patamar do seu negócio. Hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais que trabalham no ramo de produção audiovisual com grandes marcas como Sadia, Toyota, Colgate, a Vinícola Gaspar e muitas outras. Estou bem animado para esse podcast. Muito obrigado pela presença, dupla de direção, Guilherme e Gabriel. Olá, bom dia. Bom dia, a gente tá muito feliz de estar aqui também, Vitor. Obrigado. Roda a vinheta e a gente começa o episódio. Então, pessoal, vamos lá começar o nosso episódio. Queria entender um pouco mais de vocês. Primeiro, como que vocês se conheceram e como que vocês chegaram até aqui? Falando um pouquinho da minha trajetória profissional até a entrada no mercado, né? Meu pai já era do ramo do audiovisual, mas na parte de vendas. Então, eu comecei com ele nessa parte de vendas de equipamentos aqui em São Paulo. Eu era uma espécie de office boy da época, né? Então, eu fui entender como é que funcionava para ajudar ele também a fazer essas vendas. Eu ia em produtoras, ficava lá assistindo a gravação, enchendo o saco da galera. E aí comecei a vender junto com ele, comecei vendendo. Isso tinha quantos anos? Quando eu comecei com ele, da faixa de uns 15 anos, era mais novinho assim. Antes, quando eu era menor, eu ajudava ele a embalar. Aí quando eu podia sair pra rua, pegar o ônibus, eu já tava um pouquinho mais grandinho. E aí eu peguei muita coisa com ele da parte de vendas, né, do mercado para entender como é que eram os equipamentos. De um determinado ponto ele saiu do ramo de vendas. Eu fiquei com a parte de vendas e comecei nesse período ali com 15 para 16, a entender como é que funcionava. Comprei uma primeira câmera que ele tinha. Comecei a fazer casamentos, festas de 15 anos, que é de praxe para todo mundo. E fui estudar design gráfico para ajudar nas vendas, né, na parte de visual, de publicidade, porque os anúncios no Mercado Livre eram muito requintados na época. E nesse processo eu fui tirando as vendas de lado e ficando mais com a parte de produção mesmo. Tá. Então, que era muito difícil, né? Era muito custoso também, mas me ajudou bastante a entender como é que funcionava essa parte tributária, contratual, de vendas e porcentagem. E as vendas me ajudou muito a pagar a faculdade, né? Então eu fui deixando de lado, mas eu me formei ainda vendendo equipamentos e trabalhando na área de audiovisual e produzindo em paralelo. Então eu fazia uma tria de coisas. E no período a gente foi largando as vendas porque era muito difícil hoje o mercado. Mas desculpa te interromper. Isso que você foi falando, você foi tirando um pouco o pé das vendas, aí já tinha uma outra pessoa pra tocar essa parte? Não, fui deixando e isso, a empresa foi deixando de lado mesmo. Então parava de anunciar, eu tinha os fornecedores, mas não anunciava mais os produtos, porque uma pessoa eu sozinho para fazer, Eu empresa como todo mundo começa. Então consegui completar a faculdade, e aí nesse período já tirei todas as vendas, e aí fiquei só com a parte de produção, que era essa parte mais criativa, junto com design e com vídeo, né? E aí nesse processo, eu e a Gabi se encontramos e unimos essa parte, tanto a parte criativa, né? Mas hoje a gente deixa 100% a parte de vídeo, a produção de vídeo, né? Então passei nesse período em outras produtoras, passei no mercado musical, a gente fazia DVDs com artistas do mercado também, artistas do sertanejo. Então a gente rodei por grandes áreas aí do mercado para hoje a gente ter a nossa produtora que a gente construiu nesse tempo. Tem vezes que a gente pega equipamentos para gravação e a gente fala, putz, ele fala, na verdade, eu tinha 5 desse. A gente tem um, precisamos de mais, mas ele fala assim, vendi de 5, a gente tem um hoje, mas os outros 4 foi para pagar a faculdade. Então fez muito parte, assim, o audiovisual fez parte da vida dele desde o início ali, foi o que fez parte da formação dele como pessoa, como profissional, fez parte de todas as etapas ali, sabe? E você também já trabalhava com isso ou entrou depois que... Não, eu venho de outro caminho do Gui. Eu sou de Sorocaba, sou do interior. Vim para São Paulo para estudar, para fazer faculdade. E eu me formei em publicidade. Então, quando eu me formei em publicidade, eu sempre amei audiovisual, mas eu fiquei com medo de buscar formação em cinema e audiovisual, porque
No Brasil, quando eu fiz faculdade, ainda era muito mais nebuloso do que é hoje. Hoje é mais claro, tem caminhos mais claros, mas antes era mais nebuloso. Então eu fiquei com medo, mas era a minha paixão, era a minha vontade. Eu era a menina dos vídeos da escola, na família, eu sempre fazia, mas de uma forma bem caseira, né? Aham. Mas eu era a que sempre fazia para todo mundo. Então eu sempre gostei muito. Mas quando eu fiz faculdade, eu escolhi a publicidade, que eu achei que era um caminho mais seguro. E me formei e fui trabalhar em agências de publicidade. E trabalhei numa área que eu gosto muito, que é de planejamento estratégico. Que é como você pensa antes da campanha. Então, antes de ir para a criação, antes de virar uma campanha de fato, tem muitas pesquisas que são feitas para você entender o mercado, para você entender o cliente. E essas pesquisas que fazem parte do planejamento, né, da criação da ideia, ela faz muito parte da nossa pré-produção hoje. Entendi. Então, essa nossa trajetória diferente trouxe olhares diferentes hoje para a nossa produtora também. E aí eu conheci o Gui nessa trajetória, enquanto eu trabalhava em agências, conheci o Gui, e depois que a gente se conheceu, eu ainda trabalhando em agência, a gente começou a fazer trabalho juntos no audiovisual, comecei a trabalhar com ele nos projetos dele, até que chegou um ponto que a gente falou assim, não, eu vou sair da agência e vamos nos dedicar juntos 100% à nossa produtora. E aí que foi há 3 anos atrás? E perguntas aos amigos. Foi 3 anos atrás Vai. que a gente tomou essa decisão de seguir junto. Legal. E como que foi tomar essa decisão? Eu sei que, para quem tá mais ou menos no ramo de vocês, é mais comum fazerem freelas e tal. Mas para, por exemplo, eu que venho do mercado financeiro, que, embora tivesse família de empreendedores e tal, eu fiquei 2 anos ali engatinhando, resolvendo as coisas comigo mesmo, para criar coragem e começar a empreender. Como que foi isso para vocês? Foi mais natural ou também teve aquele frio na barriga? Teve um super frio na barriga, né? Principalmente como o Gui empreende há muito tempo, ele já está mais acostumado a empreender, aos altos e baixos, à instabilidade de empreender, né? Porque empreender não é a mesma coisa do que você trabalhar numa empresa que você tem todo aquele controle, né, do seu ano. Empreender, você está se jogando ali no mundo sem ter previsibilidade ao certo. Então, para mim, foi um desafio muito grande, né? Quando a gente falava sobre isso, né, a gente começou a trabalhar junto primeiro, começou a fazer projetos pequenos assim, a gente percebeu que a gente estava muito bem nesse processo, né? Então para a gente começar a trabalhar junto foi muito natural. Então a gente começou a trabalhar em projetos cada vez foi subindo, né, maiores, e aí chegou num ponto que eu propus pra Gabi pra ela sair pra trabalhar junto, assim, mas sem nenhum tipo de pressão pra ver quando ela quisesse, sentisse à vontade também. Pra mim, como eu trabalhei uma vez só em empresa, né? Então tô 10 anos nesse processo, então é mais tranquilo. Mas ela sentiu um frio na barriga, mas foi muito legal porque fez ela sai da zona de conforto, né? E mudou também muito da nossa visão, né? Porque ela trabalhava com grandes marcas, com projetos lá e tentava se dedicar em parte com um segundo trabalho. E aí acabava tudo no final 100%, né? Então eu fui com muito medo, mas eu fui. Me joguei nesse universo com o Gui, porque era minha paixão e eu falei, é a hora de eu seguir esse caminho. Tá chamando, eu vou seguir esse caminho, sabe? Bateu na porta, literalmente, e eu escolhi seguir com ele. Acho que o mercado é instável, mas como a gente fez isso juntos, como uma dupla e como um casal, trouxe a estabilidade que eu precisava, sabe? E já entrando nesse tema, como que o Gui até falou que foi mais natural para vocês, mas para outros casais, acho que enfim, tem gente que tenta que não funciona, tem gente que fala, não, eu nunca vou pensar em trabalhar com minha esposa ou com meu marido. Isso para vocês, vocês chegaram a, sei lá, pensar nisso, putz, será que vai dar certo porque a gente tem uma vida pessoal juntos? Ou foi algo para vocês que não, que tipo, tá indo bem e vambora, a gente se dá bem e, sei lá. Como qualquer tipo de relação, pode ter briga, não necessariamente você tem que ter um histórico ou não ali com a pessoa. Isso pra vocês foi um tema, foi mais natural, foi mais difícil? Aquele ditado do onde você ganha o pão, não se come a carne, existe ou não existe? Como foi isso pra vocês? Eu acho que a gente foi mais difícil a gente ter um amadurecimento profissional juntos do que a gente
achar que não daria certo, né? Porque como eu tinha uma outra trajetória e a Gabi tava iniciando uma trajetória diferente, a gente veio até conversando no carro, né? A gente teve que evoluir, sei lá, em 3 anos, como se a gente tivesse 5 ou 6. Então nossos dias sempre foram mais intensos, né? Então, desde reuniões, de alinhamentos, mas a gente sempre se deu muito bem, a gente nunca teve brigas, assim, em relação a isso, a gente ficou, assim, um período trabalhando muito mesmo, de segunda a segunda, mas quando a gente ia pra gravação, que quando a gente fala, assim, que era o principal, a gente sempre se deu muito bem, no escritório também sempre se deu muito bem, foi muito mais natural do que a gente imaginava, então, a gente acabou nem percebendo muito, né? Acho que a gente nunca parou pra pensar, sabe? Foi tão natural desde o início que simplesmente aconteceu e a gente viu que a gente se dava bem, que dava certo pra trabalhar junto e a gente só foi modelando e melhorando. Porque não é perfeito, ainda não é perfeito e jamais, é impossível alcançar a perfeição, mas a gente consegue. É como um relacionamento mesmo, só que é um relacionamento mais intenso, porque a gente fala pessoal e profissional ao mesmo tempo. Então a gente tem que ir modelando, sabe? De entender até que ponto a gente pode ir um com o outro. Mas é muito do que você fala, de pensamentos diferentes, que a gente se complementa. A gente é muito diferente um do outro. Se nós fôssemos muito parecidos de temperamento, eu acho que não daria certo. Mas a gente é muito diferente. Eu sou mais enérgica, o Gui é mais calmo. Então, eu acho que casa no final, sabe? Cruzo. Mas nunca passou pela nossa cabeça, será que vai dar certo? Foi muito natural. Mas é algo comum. E a gente conhece muitos outros casais também, empreendedores, né? E sempre que surge um casal, sempre vem essa pergunta. Porque ou a pessoa... Eu acho que acho muito difícil ter o meio termo, Vi. Porque ou a pessoa se dá muito bem e consegue viver junto, porque é 24 horas juntos, né? Não tem uma separação. Ou não se dá bem e separa. Eu acho difícil ter o meio termo. Acho que o meio termo acho que não bate. Até a minha experiência pessoal, a minha esposa, a gente já trabalhou juntos. E hoje a gente não trabalha mais, mas a gente até sente saudade, sabe? Porque, enfim, isso acaba passando muito tempo no trabalho, né? Essa que é a verdade. Então, quando se dá bem assim, eu acho que também faz sentido. É gostoso, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala que é dia de 7, todos os dias são bons e importantes, mas o dia de 7 é o dia mais legal, né? É o dia que a gente coloca o plano em prática ali, que a gente faz acontecer, é o dia mais animado, mais divertido, é o dia que a gente gosta mesmo. E a gente fala que se a gente não fosse um casal que trabalha junto, a gente fala, imagina a dificuldade de chegar em casa e contar pro seu parceiro como foi aquele dia. Você não vai conseguir transmitir a mesma emoção daquilo que você viveu, sabe? Então, como a gente faz isso junto, a gente entende perfeitamente tudo que aconteceu e a emoção daquele momento. Tem dias que acontecem coisas muito emocionantes pra gente também, e a gente não precisa chegar e explicar, sabe? A gente olha um pro outro e nossa, que da hora, sabe? A gente não precisa tentar explicar como foi. É uma experiência hoje muito legal, assim, sabe? Porque a gente profissionalmente se deu muito bem e a gente pensa muito de forma profissional também e a gente vê junto lá na frente. E a gente pensa também no nosso futuro, a gente é muito pé no chão com dinheiro, com as nossas finanças, com o que a gente faz. Então, em todos os aspectos que envolve trabalhar junto, a gente se deu muito bem. Então, a gente fala de todas as pontas todo dia, né? Então é uma coisa que foi muito natural, a gente foi muito feliz que tá dando certo, espero que continue desse certo. É uma empresa à parte. Tem que cuidar, tem que nutrir, tem todos com certeza. os cuidados também. Legal. E muito bom, gostei bastante. Eu acho que vocês são super certos. Eu sei que esse sentimento é bem gostoso. Agora, vamos entrar num ponto que é super interessante. A gente até estava falando um pouquinho sobre isso aqui nos bastidores, que foi vocês realmente mudaram o patamar do negócio de vocês, olhando de forma mais profissional, mais como empresa mesmo. Acho que talvez tenha muito do que você falou em relação ao planejamento estratégico, para você conseguir também atender grandes empresas, né? Eu sei que, aí contando um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Quando eu comecei a empreender, eu achava que eu precisava dar conta de tudo. Então, eu fui, por exemplo, atrás de, na época, comprar uma câmera,
Aí eu fui atrás de querer comprar um microfone. E eu sabia nada. E hoje, com o Guto aqui, eu vejo que eu sabia menos ainda. É, mas eu tinha um pouco esse desejo de querer saber as coisas. E por muito tempo eu não vou dizer que eu não encontrei profissionais muito qualificados, mas bem no início ali, quando eu meio que queria, deixa que eu vou me virar, fazer tudo, eu não tinha muito essa noção e sempre pensava, poxa, mas se eu tiver que contratar uma agência, são os caras lá da Agência África, sei lá como é que chama, que é super caro, que é a Globo que contrata os caras, e não, nem na minha cabeça, naquele tempo, não tinha uma coisa um pouco mais no meio do caminho. Eu via que tinha muitos freelas, mas falava, puxa. E aí, acho que foi por isso que eu fiquei tentando fazer as coisas sozinho. E acho que vocês identificaram essa oportunidade, que na minha cabeça tinha esse meio que vazio no mercado de algo super bem produzido, com qualidade, mas também acessível para não necessariamente uma marca muito grande, mas uma empresa comum. Então, como é que foi vocês realmente olharem para o negócio de vocês, para o mercado e ficarem, olha, aqui eu preciso de profissionalização, eu quero deixar algo um pouco mais com cara de business mesmo? O mercado audiovisual é um mercado que tem crescido muito. Todos os dias está crescendo mais, cada vez mais acessível. Só que é um mercado que também precisa ter um olhar mais profissional. Então, a gente tem muitos filmmakers. E o que a gente fez foi, como que a gente se diferencia de tantas opções que tem no mercado? E a gente entendeu que a gente precisava profissionalizar e a gente precisava se vender como uma empresa, porque uma empresa, ela passa segurança. Então, o cliente final, ele quer isso, ele quer segurança, ele quer ter a segurança que ele vai contratar uma empresa que vai cuidar do serviço dele, da mesma forma que ele cuida, e que vai entregar para ele com segurança. E quando a gente fala de profissionalizar, de trazer equipe, contratos, sites, CNPJ, trazer toda essa profissionalização de uma empresa mesmo para o audiovisual, a gente consegue falar com clientes que entendem essa segurança, clientes maiores, entregar projetos maiores também, né? A gente sempre se vendeu como empresa, mesmo quando era só a gente, né? Então, a interpretação que tinha do outro lado é que a gente tinha uma equipe talvez gigantesca, né? Ou a empresa já tinha uma segurança muito grande. Então, a gente sempre se portou como uma empresa, indo numa contramão do mercado que se vendia mais como um freelance, né? E consegue pegar mais trabalhos. Então, a gente sempre foi pro caminho mais longo, mais difícil. Porque isso é uma construção muito difícil e de longo prazo também. Então, hoje a gente tem o nome da nossa produtora, que é a Oryx, e a gente vai cavando isso ao longo tempo, né? Então, hoje o nosso cliente já sabe, as pessoas conhecem a gente pela produtora também, e a gente é visto de uma forma diferente, né? Então, mesmo que, às vezes, a empresa tem uma marca que ela vai destinar um valor de verbas. Quando ela vai contratar uma produtora, esse valor, ele ganha mais valor em relação a entregas, a processos. Então, a gente também conseguiu pegar projetos maiores em relação a isso, mesmo que a empresa tivesse o mesmo valor para gastar com freela ou com uma produtora. Existe preço, existe valor. Então, o preço é o valor em dinheiro, né? O custo mesmo de produção. E o valor é algo intangível. O que a gente fez foi construir valor. Então, desde o primeiro contato, sempre falando, não existe eu, sempre nós vamos resolver, nós vamos entender internamente e te retornar. É sempre o nós na frente, nunca teve eu, né? Na verdade, teve alguns escapes de eu, e daí um falava pro outro, não, é nós, mesmo quando era só nós dois, sempre nós, sabe? Nós vamos resolver. E esse olhar de nós, e esse olhar de sempre, quando a gente vai enviar um orçamento, tem uma apresentação que entrega valor. Quando chega no preço, que é o custo, você já vendeu tanto valor que o preço não importa tanto, sabe? Você já Sempre começou com uma boa notícia, né? Exatamente. Então, o que a gente fez foi construir valor. Muito legal. Eu tô perguntando esse ponto da profissionalização, porque até tem uma pessoa aqui da nossa equipe, que ele falou, olha, tem um amigo meu que ele faz umas produções super legais e tal, você poderia chamar ele aqui pra entrevistar também, né? E me mostrou. Aí eu falei pra ele, aí, enfim, achei os trabalhos super bacanas, com marcas legais também e tal. Aí ele falou, não, esse meu amigo, ele trabalha muito, né?
Aí eu falei, mas é só ele. Ele falou, é só ele. Eu falei, mas então ele não tem uma empresa. Aí ele pode ser maravilhoso e tal, mas muda as coisas, porque também os desafios são outros, né? Você tem que lidar com funcionário, você tem outras coisas. E aí é exatamente por isso que eu tô perguntando pra vocês, porque às vezes o pessoal que tá assistindo, e eu tinha um pouco disso quando eu comecei também, que eu queria é, tentar dar conta de tudo, mas não que eu tinha. Não vou dizer que eu tinha medo de crescer, mas eu queria. Eu achava que era muito mais fácil se eu fizesse tudo e resolvia ali e não preciso ter outros desafios. Então eu tinha um pouco disso. E aí eu queria entender com vocês, primeiro, com quantos colaboradores vocês têm hoje e como que foi dar esses passos para colocar mais pessoas na equipe. Tem treinamento, tem, enfim, outras coisas. Não, como foi essa trajetória vamos deixar de ser só nós dois e agora a gente precisa de mais gente e dedicar tempo para isso também? É isso que você falou da interpretação, né, de uma pessoa ou empresa, é muito que a gente sentiu também e o mercado foi devolvendo também pra gente, sabe? E como a gente sempre olhou dessa forma, a forma que a gente pensou, sabia que o nosso crescimento era a gente ir aumentando nossa equipe, tendo mais braços. E o que foi mudando também foi que a gente precisava ter mais pessoas para fazer uma gravação em menos tempo, para que a gente tenha mais gravações. E aí a gente foi fazendo as contas, então a gente sempre tinha uma pessoa com a gente na edição, começou de forma tinha presencial, depois era de forma remota, né? E o formato hoje da produtora, ela tem muitas pessoas que são contratadas no dia da captação. Então são muitas camadas, né? Mas no dia a dia da produtora, hoje com a gente somos em 5, tá? E dia de gravação pode variar de 5 para 15, para 20, para 30. Então, muito da gente entender esse crescimento é a gente trazer pessoas para a gente fazer uma captação. Se a gente for pensar num projeto, numa campanha, num filme seu, para contar sua história. Muito difícil, eu e a Gabi, a gente pode fazer nós dois, é muito mais trabalhoso, mas a entrega e a qualidade final vai ser totalmente diferente. A sua experiência vai ser diferente quando a gente tem uma equipe que um se preocupa com a luz, outro está preocupado com áudio, outro está preocupado com a produção, com a sua roupa, com a maquiagem. Então, a gente percebeu que a nossa entrega final foi mudando quando a gente foi trazendo equipe. E era uma pessoa, depois foi mais uma. Da mesma forma que a gente é diferente e se complementa, ele tem os pontos fortes dele, que ele atua. Por exemplo, quando a gente está falando do dia a dia, o Gui atua como diretor de fotografia, que é um dos papéis dentro de uma produção audiovisual, e eu atuo como diretora de cena. A gente se complementa. Porque tem muitas coisas que ele faz como diretor de fotografia que só ele sabe fazer. Eu não faço ideia. E vice-versa. Então, cada um tem seu forte. Assim como, para a gente ter uma empresa, a gente precisa de muitos fortes. Porque não adianta um olhar só, uma pessoa só não sabe ser especialista em tudo. Então, quando a gente delega, traz outras pessoas e outras pessoas que podem se tornar especialistas em outras áreas, ajuda a gente muito a crescer. E foi isso que a gente fez. A gente começou a buscar, inclusive, dentro das universidades, pessoas cruas. Isso que eu ia perguntar para vocês. Onde que vocês foram encontrar essas pessoas e como que vocês contratam? Até complementando. Porque no mercado de vocês, como tem muito freela, e isso, assim, talvez, em mercados que nem tem freela, a gente sente como empresário uma dificuldade grande com o comprometimento. No mercado de vocês que tem muitos projetos, acho que essa dificuldade talvez seja até um pouquinho maior. Então, pode continuar falando, mas eu queria pegar esse ponto. Onde vocês encontraram? Como que vocês contratam mais por perfil, mais por habilidade, um pouco dos dois, referências? Como que vocês fazem? Foi uma tentativa e erro também, né? Assim, a gente abriu diversas vagas, né, em relação a processos e tudo mais, mas a gente sempre pensou em criar e ter pessoas a longo prazo, sabe? Que também estão muito atrelados com a nossa cultura. Mas tem um ponto muito importante. A gente criou a Oryx e a Oryx sempre teve o nosso DNA. Passar o DNA é algo que é muito importante.
passar a cultura da empresa, o olhar da empresa. Então, para que a gente conseguisse ter uma equipe que consegue produzir com o nosso mesmo DNA, não pode se perder. A gente não pode contratar um editor que vai editar da forma dele, com o olhar dele, e não tem a ver com o nosso olhar da hora. Porque não tem certo e errado. A gente tá falando de arte, de algo que é intangível, que não é 1+1, não dá sempre o mesmo resultado, sabe? São resultados totalmente diferentes. Então, o nosso DNA é muito importante. Então, tudo que a gente produz tem que ter o DNA da Oryx. E para isso, a gente precisa contratar colaboradores que consigam se adaptar a esse DNA. Se é uma pessoa que está muito tempo no mercado e já tem a forma de trabalhar, já tem o olhar dela, é difícil da gente implementar o nosso DNA dentro disso. Então, dentro dessas tentativas e erros, o que funcionou legal para a gente fomos dentro das universidades buscar alunos que, apesar de não saberem ainda sobre audiovisual, gente que ainda não tinha trabalhado, tinha interesse em aprender. A gente foi na sala fazer o pitch. É mesmo? Fomos na sala fazer com a apresentação e tudo mais. E a gente falar direto com os alunos. E isso vocês fazem de forma recorrente? Ou vocês já fizeram? Não, a gente já... Foi Depende da vaga que a gente tem Tá. e da pessoa que a gente está buscando, entendeu? Então, varia muito, mas a gente tem parceria com a universidade para isso. Para a gente entrar nas universidades, a gente também tem contatos com professores, então quando a gente precisa, a gente pergunta para os professores, eles já falam, olha, essa pessoa acho que casa bem na vaga que vocês têm. Mas é isso, a gente precisava de pessoas com vontade. Porque a pessoa pode saber a ferramenta, mas se ela não tem vontade de evoluir, muito difícil ela vai conseguir entrar no nosso DNA. Então, a gente precisava achar essas pessoas que tinham vontade de aprender. E foi assim que a gente montou nosso time hoje. Pessoas que nem não sabiam toda a expertise para trabalhar no audiovisual, mas que queriam aprender. É que o nosso mercado é muito difícil de entrar também. Nesse processo, quando eu era pequeno, eu ia nas produtoras levar equipamento, algumas eu deixava meu currículo, e assim, era de entregar o currículo, você via a pessoa jogando ele currículo do lado, assim, sabe? É um mercado muito difícil, então assim, a gente foi para o caminho mais longo, mais difícil também, de ter pessoas que querem ser desenvolvidas, querem aprender, querem estar ali com a gente, porque a gente sabe que para ela também vai ser muito bom, né? A gente teve as últimas pessoas que entraram com a gente, inclusive a Gá, que trabalha com a gente, ela estava nesse pitch, e ela falou assim que não quis fazer pergunta para não fomentar mais outras perguntas. Foi esperta. Eu não vou falar que eu tô com interesse para não... A gente saiu da sala, ela mandou mensagem e ela falou para as amigas dela que seria o emprego, achou o emprego da vida dela, o emprego dos sonhos, né? Então, assim, a nossa cultura também que a gente tem internamente, a gente sente que passa para as pessoas que entram com a gente. Então, essa parte contratual, essa parte mais chata, a pessoa vem com mais vontade de aprender do que algum problema futuro, assim, sabe? Eu acho que a parte mais difícil da empresa é lidar com pessoas. Tanto com o cliente final quanto com a equipe. Então, a gente vai aprendendo cada vez mais todos os dias. E a gente precisa ter essa inteligência também por exemplo, nós temos os nossos funcionários fixos, né? Que são quem fica diariamente na produtora. Assim como tem os freelas que vão para as gravações. Dependendo da gravação, a gente tem a equipe de freela. E dessa equipe de freela já é uma galera que já precisa ser expert naquela área, né? Cada um é expert na sua área. É diferente da equipe que fica todo dia no escritório. E a gente conseguiu moldar e criar esse pessoal. Então, a gente tem que ter essa inteligência também de entender o perfil certo pro fixo, o perfil certo para os freelas, para os jobs. E já aconteceu, por exemplo, de ter também um colaborador que era fixo, e a gente viu que o perfil dele era mais criar essa expertise, a gente criou ele, e agora ele fica com a gente como freela. Então, a gente tem que ter esse olhar também de negócio, olhar para as pessoas, de desenvolver pessoas e saber onde cada uma se encaixa. Legal. Essa flexibilidade é importante, né? Esse olhar. E até, por exemplo, aqui na empresa mesmo, até o Diogo, que o Guto comentou com vocês, ele hoje ele é a pessoa que tá com a gente no Velotax desde o começo. Eu acho que ele foi a segunda pessoa que a gente contratou na época como freela, isso em 2020. E aí, na época, a gente contratou ele para ajudar a gente a fazer uns posts de rede social. E a empresa foi evoluindo, e ele foi evoluindo, e aí, enfim, aí hoje ele é nosso funcionário fixo, tá até hoje com a gente, é o mais longevo, tirando o meu sócio.
mas que a gente vê também bastante valor isso em conseguir criar os profissionais e entender o jeitão, né, que é a futura forma que você quer as coisas. Sim. Então, acho que isso é super legal. E uma pergunta, como que vocês veem hoje o mercado audiovisual como um todo se desenvolvendo? Porque a gente teve um boom muito grande de muitas pessoas entrando na rede social, fazendo conteúdo. E aí hoje, o pessoal que eu acompanho bastante do marketing digital claramente já foi para outro nível. Acho que quem está no nível mais alto aqui do Brasil, acho que eventualmente até o Pablo Marçal, com os lançamentos nas casas que ele faz, enfim, todo realmente um evento ali diferenciado. Como é que vocês veem isso hoje e como é que isso auxilia vocês também em termos de própria publicidade e branding de vocês, mas também, eventualmente, conseguir ser essa referência para contratar pessoas ou para fechar negócios? É legal que o mercado digital, ele também acaba fomentando e elevando o nível cada vez mais das produções, né? A gente sentiu um grande crescimento nesse lado educacional também de cursos e treinamentos e tudo mais. Não é o nosso forte hoje, né? Mas a gente recebe cada vez mais esses tipos de projetos. A gente sabe que é bem legal. A gente vai gravar um na próxima semana, inclusive. Mas quando a gente estava lá atrás, a gente sentia que era um mercado muito longe, sabe? Era um mercado muito distante. Parecia que você fazia um projeto na empresa era muito difícil, tinha que passar por muitas camadas, muitas pessoas. E o que a gente sente é que democratizou mais para as pessoas hoje fazer uma criação, fazer um projeto, fazer um vídeo, desde do equipamento, né? Mas dos acessos também. Porque antigamente quem tinha uma câmera uma Sony era como se fosse tivesse uma Lamborghini, né? Então, era assim, absurdo, umas coisas. No Brasil demora muito para chegar, né? É um mercado que cresceu muito, tanto na demanda, que agora todas as empresas precisam de criação de conteúdo, antes era comerciais, né? Antes era comercial para passar na TV. Agora todas as empresas precisam de conteúdo para passar no Instagram, compartilhar no LinkedIn, YouTube, campanhas digitais. Então cresceu muito a demanda e também cresceu o mercado junto com essa demanda. E isso criou novas funções, que antes era equipes, grandes produtoras, agora existem muitos filmmakers, existem mobile makers, mobile makers que faz com celular, com esse celular entrega uma qualidade também muito legal. E é um mercado que cresceu muito, só que assim, a gente não vê, diferente de outras empresas com produto, a gente não vê o mercado audiovisual como um mercado de concorrência. Por quê? Se nós dois pegarmos aqui o celular agora e fizer um vídeo, vai sair diferente. Mesmo que seja o mesmo tema. O tema é fazer um vídeo aqui dessa xícara. Vai ser diferente. Cada um tem um olhar, cada um tem uma referência. Assim como qualquer outra pessoa do mercado. Então, a gente não consegue cada um entregar o mesmo produto. Entrega diferente, com olhar diferente. E por isso a gente não enxerga como mercado de concorrência, a gente enxerga como mercado de parceiros. Então, por exemplo, hoje o nosso foco da nossa produtora é campanhas comerciais. Quando se a gente precisar de um mobile maker, a gente não vai pegar o celular e vai fazer, a gente vai trazer pessoas para fazer junto com a gente. E isso acontece com a gente também. A gente tem produtoras parceiras de outros estados, né? Então, a gente produz com outras produtoras, produz com outras equipes, traz outras para produzir com a gente. É uma troca muito grande. Então, não é um mercado de concorrência, é um mercado que a gente soma junto. E começou as marcas, né, nesse ponto de democratização, é que antigamente os valores, os orçamentos ficavam somente com as grandes produtoras, então não chegava nas pequenas e médias produtoras, era uma coisa muito difícil. O que a gente foi sentindo é que isso foi diluindo para as outras produtoras, como nossa, as produtoras menores que foram crescendo, porque todo mundo queria uma oportunidade de fazer um projeto, né? Esse projeto lá atrás era muito difícil. Então isso foi mais frequente, porque algumas muito grandes não queriam pegar os projetos muito pequenos, que os pequenos não faziam mais sentido para eles, né? E para nós faziam muito sentido, né? Então a gente sentiu que esses orçamentos começaram a chegar mais para produtoras que começaram a se posicionar mais no mercado. Como a gente foi fazendo isso lá atrás, isso foi chegando pra gente, né? Então a gente foi sentindo que a gente conseguiu receber novas marcas, novos projetos,
e porque elas viam a gente com potencial lá na frente, né? A gente já teve pessoas do mercado de agência de sentar na mesa assim com a gente e ver que a gente tinha potencial a longo prazo, né? Então, a gente sentiu que teve mais acesso, sabe? Entendi. Isso foi interessante. Esse ponto da colaboração também é um ponto, como posso dizer, ele é curioso, porque quando eu comecei no mercado digital, e aí na época eu saí do banco, foi começo de 2018, e aí eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria ter algum negócio online, porque eu acompanhava lá os empreendedores, eu via podcast o dia inteiro, eu trabalhava na Faria Lima, mas eu morava em São Caetano, então no caminho de ida e de volta eu ficava vendo podcast e tal, e, enfim, aquilo eu achava incrível. Aí quando eu saí, você sai sozinho, né? E aí, tá, o que que eu vou fazer? Aí, beleza. Aí eu comecei a me enfiar em um monte de mentoria pra conhecer o pessoal e me sentir, obviamente, menos sozinho também e conseguir acelerar ali a escala do meu negócio. E aí eu encontrei uma coisa que acho que eu nunca mais encontrei, assim, que talvez é o que vocês sentem um pouco no mercado de vocês, que a gente tem, sei lá, grupos de empreendedores digitais, cada um em ramos diferentes, mas os marqueteiros digitais, eles se ajudam. Então a gente tinha um grupo que toda sexta-feira, no final do dia, a gente fazia um Zoom, que um ia compartilhar a estratégia com o outro e tal. Só que isso em outros mercados, por exemplo, até hoje a gente aqui no Velotax, eu falar com uma outra empresa de software para imposto de renda que é meu concorrente, não vou fazer isso. Mas no mercado de marketing digital, isso acontece bastante e que para dividir melhores práticas e tal, talvez pela dinâmica, porque mais cedo ou mais tarde também isso vai acabar chegando. Mas isso acho que é bem legal porque é, geralmente o empreendedor ele se sente muito sozinho. E até a outra convidada que veio aqui antes de vocês, a Patrícia, a gente até falou um pouco mais sobre isso. Ela, poxa, né, é bem solitário e tal, e o marido super apoia ela, o sócio também, mas assim, você não tem ali uma rede, você vai conversar com as pessoas, enfim, que têm empregos mais tradicionais, é um pouco difícil. Mas isso parece que também no mercado de vocês têm essa flexibilidade. E como que é nesse ponto, quando vocês pegam um grande projeto que vocês falam, puta, agora eu preciso de mais 20 pessoas. Como que é o desafio para você conseguir a agenda de todo mundo, o pessoal conseguir fazer para vocês lá e produzirem? Vocês já têm todos esses profissionais, historicamente, meio que uma base, ou um também vai indicando o outro? Como é que é isso? Pode Só falar. ia falar um ponto antes, esse olhar da concorrência é uma coisa muito nossa e que a gente vai encontrando parceiros assim também no caminho. Mas não acredito que seja uma regra no audiovisual. É Entendi. mais um olhar que a gente traz, a gente enxerga o mercado desse jeito e isso fez com que a gente crescesse também, somando junto com outras produtoras, outras pessoas do mercado. E também fazendo isso que você tá fazendo. Então você é do mercado, né, do mercado financeiro digital, e você tá trazendo pessoas de outro mercado também para você. Então, é legal que isso que você tá fazendo é o que a gente sente que faz parte da nossa construção, sabe? De ser aberto também com novas pessoas, ouvir novas pessoas também. E isso faz parte dessa não concorrência, sabe? De parceria. Então, esse é só um ponto legal pra você. Tem um ditado que diz, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Então acho que é muito do que a gente acredita, vocês acreditam também. Exatamente isso que a gente acredita também. E é por isso também que, só voltando um pouquinho que a gente estava falando, né, desse mercado grande com muitas pessoas, a gente fala muito sobre a pré-produção, que é essa preparação para gravação, porque é um mercado muito grande Uhum. e apesar de ter muito conteúdo sobre câmera, sobre equipamento, sobre luzes, a gente tem muitos cursos, tem conteúdo sobre pós-produção, como editar também, mas a gente fala muito como se preparar, porque a nossa ideia é somar com o mercado como um todo. Como a gente tem esse olhar de que não temos concorrentes, que cada um tem seu olhar, a gente entrega para o mercado muito de como a gente faz, que é todos os trabalhos para a gente começam com uma pré-produção muito bem feita,
pra gente somar com o mercado como um todo e todo mundo evolui junto. Então é exatamente essa questão, maré sobe, todo mundo sobe junto, e é por isso que a gente fala muito sobre pré-produção, sobre todo mundo se preparar, porque é um mercado que todo mundo chegou junto, encheu. Só que a preparação para as gravações não foi junto, não caminhou junto, né? Como era antigamente, era você com a mochila, com a câmera, lente, uma luz e faz casamento, de tarde faz um efeito, de noite faz edito, entrega no outro dia. Então era ainda para nós, era muito superficial, né, no Brasil, assim, para você adquirir conhecimento. Então, assim, esses processos de pré eram das muito grandes produtoras que tinha lá atrás, já conhecia, já tem muito nome, e a gente foi aprendendo processos de grandes pra gente aplicar no nosso, mas a gente pegava um pouco daqui, via um vídeo, sei lá, de outro país, e a gente não entendia, porque não é muito claro pra nós hoje, né, como se montar esse escopo. Hoje em dia já tá muito mais fácil, né, entender. E aí foi que a gente foi entendendo que pra gente ter uma gravação, uma entrega cada vez melhor, é tendo boas pessoas com a gente numa gravação, que foi nesse pensamento de trazer parceiros para fazer a captação, desde a iluminação, desde a parte de áudio, desde a parte de câmera, e aí a gente entendeu que não é só nós dois, que foi aí que a gente falou, nossa senhora, tem muita gente nessa planilha, e aí ele foi melhorando, né, então a gente conseguiu ter um escopo muito mais robusto de produtora mesmo. Mas tudo começou com a gente se preparando. Então, o dia de gravação não é o dia de a gente chegar, abrir câmera e começar a pensar. A gente faz tudo antes, todos os processos antes, fomos buscando, como o Gui falou, de grandes produtoras que faziam aqui no Brasil e fora, mas era muito difícil de achar esses documentos, como que era feito, porque é uma coisa muito nebulosa. Então, como que é feito? E a gente foi buscar como fazer, para trazer pra gente. Então, mesmo para as pequenas produções que a gente tinha, a gente começou a aplicar a pré-produção. E isso fez com que a gente entregasse mais qualidade, fizesse uma pós melhor também, a gente tem um produto final melhor do que a gente teria se a gente pensasse tudo na hora. E isso fez que a gente chegando mais qualidade, pega as jobs maiores, trabalha com outras marcas, a empresa cresce, todo mundo cresce, contrata mais gente, enfim, é uma escadinha, sabe? Mas pra gente tudo começa com essa pré-produção, esse olhar antes. E vem muito também, como eu era publicitária e trabalhava com planejamento, desse olhar pro mercado. Então, a gente estuda antes o cliente, o que a gente vai falar, para quem que é o vídeo final, entender esse público, somar mesmo. Nosso papel é de somar, então a gente quer somar com o cliente, a gente pensa tudo antes, a gente quer somar com a equipe. Então, assim, é uma escadinha, um passinho de cada vez, até que hoje a gente conseguiu, a gente tem a nossa produtora, a gente tem um escritório físico, lá em Sorocaba, a gente tem o nosso estúdio também, e aí para as gravações a gente contrata esses profissionais, mas tudo isso porque fomos subindo essa escadinha, melhorando, evoluindo, e hoje a gente tem essa contratação desses profissionais. Tá em negociação também, né, porque assim, a gente é muito mais novo, e aí vai falar de valores maiores, com pessoas mais velhas, o pessoal olha assim com certo receio, né, então a gente foi também, essa parte de entender os valores, os preços de cada produto, de cada entrega, de separar por, a gente já recebeu orçamentos de concorrentes que tá lá só o preço final. A gente tem linha de tudo que a gente entrega para o cliente. Então, você que está contratando uma produtora, você sabe onde está indo cada parte do dinheiro, né? Onde está sendo investido e para que está sendo investido. Vocês conseguem tangibilizar bem o preço enfim, o que você está cobrando ali por cada coisa. Isso é interessante, porque eu já até recebi alguns orçamentos não vou nem falar de agência, porque eu não fui muito atrás de agência, mas a gente aqui sempre tenta fazer as coisas dentro de casa. Então, por exemplo, esse ano aqui no Velotax, a gente fez grandes campanhas. Então a gente foi na TV, a gente fez com influenciador, a gente fez pop-up store em shopping. Então foi uma loucura no sentido de que, putz, são todos fornecedores diferentes, para negociar o preço com essas mídias também. A gente foi fazendo no 1 a 1, sem muita base prévia, mas às vezes vinham os orçamentos que eu, tipo, tá bom, mas me explica melhor como é que você chegou nesse valor aqui que está me cobrando. E são valores altos, mas tem coisa que, por exemplo, vai aparecer num site super famoso, tá bom. Aí o cara te dá uma tabela, mas ele corta 90% do que ele te deu do preço. Falou, você
tá cortando 90%, então é mentira esse preço aqui, né? Tipo, enfim. Mas é super importante. Aí, antes da gente se aprofundar, vocês falaram super, coisas muito boas que eu quero abordar um pouquinho melhor. Quando você chama de pré-produção, e aí até querer entender o perfil de cliente de vocês têm clientes... Hoje, vocês têm mais clientes fixos, que vocês fazem, sei lá, por exemplo, uma campanha a cada 6 meses, uma campanha a cada um período de tempo, ou vocês têm mais clientes para ações específicas, ainda que grandes? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: e essa fase da pré-produção seria o entender, por exemplo, a campanha, quem que é o cliente que eu quero atingir, qual a mensagem que eu quero passar, e aí cada fase e etapa da concepção até a produção e a pós-produção, é mais ou menos isso? Ela entra quando a gente já tem o projeto consolidado, né? O orçamento fechado. Então, ela é uma etapa depois que a gente já tem um ok do cliente ou da agência. Agora, dos clientes, o que a gente mais trabalha hoje são projetos pontuais. A gente não trabalha muito com clientes fixos, né? Então, a gente trabalha com campanhas pontuais, filmes. Então, a gente já meio que já fecha a agenda para os próximos meses. Então, a gente já sabe, a gente tem uma previsibilidade dos próximos meses, cada vez maior, com as campanhas já alocadas. Então, a gente sabe que no mês seguinte tem 7 filmes, no outro tem 4, no outro tem 3. Nos próximos 5 a gente precisa trazer mais projeto. Então, a gente sempre mirou nos projetos maiores e pontuais para que a gente consiga dedicar mais tempo de criação mesmo, ter entregas maiores do que nos menores. Os menores são muito mais vantajosos para quem, em relação financeiramente, vamos dizer, né? Porque é muito mais escalável. Mas a gente sempre mirou em outra vertente, que é a publicidade, que é um mercado diferente. Então, a gente traz isso de uma forma muito diferente do tradicional, que não é só no anúncio, né? Mas é muito no relacionamento. Mas é perfil de produtora, nosso perfil também, porque tem produtoras que focam muito mais no fixo, em projetos fixos, a gente foca muito mais em projetos variáveis, mas é porque a gente foca muito em comunicação com agências. Então, a gente trabalha com o cliente final, mas a gente trabalha mais com agências de publicidade, porque a agência ela tem vários clientes dentro do guarda-chuva dela, e cada hora tem campanhas para clientes diferentes. Acontece de repetir o mesmo cliente, acontece também, muitas vezes, mas o nosso foco é campanhas pontuais mesmo. Mas a gente também tem cliente fixo, como o Gaspari, por exemplo, tá com a gente faz anos. Eles atendem a Vinícola Guaspar aqui, super legal. É verdade. Então acontece dos dois, mas é mais variável do que fixo no nosso modelo de trabalho hoje. Entendi. Mas falando sobre a pré, a gente fala que tem uma regra, né, pra gente. O dia de gravação é o dia de colocar o plano em prática. Então é a mesma coisa que a gente abrir um mapa aqui, você vai ali, você vai aqui, cada pessoa vai fazer, tá tudo pré-programado. Então a pré, depois que aprova o orçamento, a gente tem o roteiro, e a gente passa por várias etapas desse roteiro, pra gente chegar no dia da gravação preparado. Então a gente faz a decupagem do roteiro, que é entender em cada cena tudo que vai precisar. Onde vai ser? É na sala. Que roupa vai usar? Quantas pessoas vão ter? Que tipo de equipamento eu vou precisar? Enfim, a gente desce a cena, cada detalhe da cena, Os mínimos pra detalhes. pensar antes, exatamente. Entendi. E aí tem alguns documentos que a gente faz na pré, por exemplo, o mapa de luz. Então vamos fingir que tem uma cena de um podcast num filme. A gente vai desenhar um mapa de luz vai ter sentadinho aqui, três bolinhas aqui, e aí o Gui, que é o diretor de fotografia, ele já vai desenhar cada luz que vai ter, qual é essa luz, qual a potência, a temperatura média ali da luz, e assim a gente consegue entender todos os equipamentos que a gente vai precisar alocar, por exemplo. Então, para essa cena eu vou precisar de tais equipamentos. Já vai orçar. Então, são vários processos que ajudam a gente a pensar esse filme antes. Então, o mapa de luz é um deles, que a gente faz de todas as cenas, como que vai ser a distribuição da luz. No dia da gravação, a equipe de luz tem esse mapa. Então, chega lá, todo mundo sabe onde vai ficar cada luz. Depois afina. Mapa de luz. Tem uma planilha que a gente chama também de ordem do dia, que é cena a cena, tudo o que vai acontecer, e a descrição dessas cenas, por exemplo,
o local que vai ser, a câmera que vai usar, a lente que vai usar, o movimento que a câmera vai fazer, o ângulo, se vai estar na altura do olho, vai estar para cima, vai estar para baixo. Tudo isso a gente pensa antes. E também tem um outro processo muito legal que é boneco, né? O monstro, né? A gente chama de boneco ou monstro, que é um vídeo que a gente monta na pré-produção, que é um misturadão de outras campanhas, outras cenas, vídeos de banco de imagem, que a gente vídeos que a gente faz da gente também, mistura tudo de todas as cenas do roteiro. E aí a gente apresenta pro cliente e ele aprova esse monstrinho, né? O pequeno Frankenstein. E a gente aprova esse monstrinho pra a agência assiste, o cliente assiste, ele fala, é isso? Não, gente, vamos mudar aqui, não é isso. Então, a gente basicamente vai pra gravação com todo mundo, tanto da equipe quanto o cliente, sabendo exatamente como que vai ser feito. Era para ser mais comum isso, né? Não, vocês estão falando assim, minha cabeça aqui é como empresário, enfim, quem um dia precisa fazer uma campanha grande. Eu tô achando bem legal, assim, tipo, pô, realmente esses caras sabem do que eles estão fazendo, dado que, pô, já prepararam tudo no mínimo detalhe, hora do dia, que nem você falou, a lente, põe os bonecos ali, dá uma segurança muito grande pra quem tá contratando serviço. E o mercado ele já vinha já com essa exigência, só que para quando você é pequeno, você não tem esse conhecimento. Então, hoje a gente aprendeu no longo do tempo isso e hoje a gente aplica, porque quando a gente começou a trabalhar dessa forma, a gente foi visto de uma forma muito diferente no mercado. Para quem atendia, gera-se essa segurança e a gente conseguiu ter entregas muito diferentes. Diferente de você pegar um carro e jogar 30 tripé dentro, tudo que é luz, câmera, e chega lá, sacode para ver o que vai sair na gravação. É ruim para quem tá criando, ruim para quem tá contratando, e é muito ruim para quem tá editando. Porque se a gente já tem um filme alinhado desde lá de trás, que a cena vai ser o Victor aqui, ele entra pela porta, abre a janela, senta na cadeira. O filme é esse. Então, assim, quando a gente chega na pós-produção, o número de material de gigas é muito menor. E o tempo de edição é muito menor, porque você já tem o filme. Você precisa encaixar o filme montado. Quando você não faz uma pré, você simplesmente tenta gravar o máximo de coisa possível e depois lá na frente você vê alguma coisa que pode sair. Só que é muito mais tempo de edição, muito mais tempo de hora, de energia, de pensamento. Então, criativamente também influencia, né? Então, a gente já sentiu também que em HDs para nós, em número de edição, muda muito. Às vezes a gente até brinca, fala, nossa, mas só tem 3 takes, é os 3 takes que tem mesmo, é aquilo. E isso afeta em tudo. A gente grandes produtoras sempre fizeram pré-produção, mas o que a gente fez foi trazer pra gente desde pequeno e ensinar isso, porque isso é aplicável para qualquer tipo de produção e ajuda na qualidade, a entregar mais qualidade, porque você já pensa antes, a ter o cliente mais satisfeito, porque ele já aprova a ideia antes, então ele já sabe o que vai vir, não vai ser uma coisa no escuro, né? Não é um chute no escuro, ele sabe o que vai ser feito. Menos tempo de pós, porque você consegue controlar melhor, e ajuda muito em custos também. Então, quando a gente tá no dia da gravação, as horas extra é custo da produtora. Sim. É custo a mais. Então, quando a gente tem tudo programado, a gente consegue controlar custos também, sabe? Na pré, de descer equipe, de descer lista de equipamento. E no dia da gravação, a controlar o dia, para que você também não tenha custos inesperados. Entendi. Tô anotando aqui a questão da organização. É isso, é organização. Porque a organização muda tudo. E até vocês falando, me veio um paralelo na cabeça, que é o seguinte. Quando eu comecei a vender meus cursos no mercado digital e tudo mais, eu não era o cara mais organizado. Só que da mesma forma que eu ia fazer o lançamento de uma turma nova, o jogo ele é ganho antes, no pré-produção de vocês, que a gente chamava do pré-lançamento, que é o que? Eu defini todos os meus anúncios, eu consegui fazer a captação
dos contatos para daí enviar e-mail, enviar WhatsApp, trazer ele para ver a aula 1, a aula 2, a aula 3. E aí na hora que eu abri o carrinho para realmente o pessoal comprar, se eu tivesse executado bem os passos anteriores, acabava indo bem. Se não, tipo, esquece. Uma vez que você abriu o carrinho, ou você explode de vender, ou você vai ter que morrer pra ligar pra todo mundo pra convencer o pessoal a comprar, e que aí tipo, já era, entendeu? Você, nas primeiras horas você sabe se foi tudo muito bem executado ou não. E aí fica perguntando pra vocês já pensaram em lançar um curso de vocês, ou pra, sei lá, quem quer ter agência, ou pra quem quer, enfim, seguir os passos de vocês, algo nessa linha, ou não? Mas como curiosidade mesmo. E hoje agora você já faz de forma mais organizada, Um pouco diferente o modelo de negócio, porque quando eu vendi os cursos, eu tinha. Como eu venho dessa escola mais de fazer lançamento, era com o Rocha e tudo mais, não sei se vocês conhecem, Sim. mas qual que é a lógica, né? Você atrai muitas pessoas, você gera uma demanda, e aí, durante pouco tempo, uma semana, você tem que elevar o nível de consciência dessa pessoa. Então, o cara que nem sabe que precisa do seu produto, ele tem que chegar no último dia, antes de você abrir as vendas e falar: não, realmente eu preciso disso. Então, por isso que ele funciona. Em poucos passos de tempo, você consegue conversar, você consegue elevar o nível de consciência desse prospect, que vai virar realmente um cliente, e aí você vende mais, né? Se você fosse adotar uma estratégia, que também tem outras aí no mercado, de você fazer vendas para quem está buscando, para quem está querendo, você até pode vender com uma constância maior, todos os dias, eventualmente, mas você só vai atrair aquele cliente que já sabe que precisa resolver aquele problema, ou ele já quer alguma coisa, ele só não encontrou, sei lá, uma condição bacana para ele realmente comprar, ou que para ele realmente querer. Então essa é um pouco a lógica. Hoje aqui no Velotax, a gente tem também a sazonalidade do lançamento, vamos chamar assim, porque a gente tem o período da declaração de imposto de renda. Então, como ele dura 2 meses e meio por ano, a gente ainda acaba enfrentando isso, que é mais uma urgência do próprio governo do que nós que geramos nas pessoas, ainda que, óbvio, a gente sempre fala, não deixa pra última hora, faz antes, se você tiver dúvidas, se você cometer erros, enfim, fica muito mais fácil de resolver a sua situação. Mas também a gente tem, aqui no que a gente vende o nosso software, na parte mensal, que é para aquele cara que aí vem da onde que eu saí do curso de finanças e investimentos para cá, né? No meio do caminho, quando você investe na bolsa de valores, compra ações e tal, você tem que calcular os impostos e pagar os impostos todos os meses. Só que isso acaba ficando algo impossível de fazer no dia a dia, porque você mal tem tempo para investir. Aí, para calcular o imposto que você tem que pagar todo mês, se você teve lucro, fica um negócio quase que impossível de fazer. E aí, na época, muitos clientes começaram a cair na malha fina. Aí eu falei, meu, não é possível que eu não tenha uma solução aqui para resolver esse problema. E daí a gente montou a empresa e cá estamos nós. legal. Mas aí na parte mais mensal é uma outra dinâmica, mas na parte do imposto de renda anual mesmo, da declaração, é um pouco desse pré, né? Então, o nosso pré aqui na empresa eu quero começar a fazer final de outubro, começo de novembro, porque ele vai começar mesmo ali em março, entendeu? Toda empresa tem a pré. Tá falando como a organização se aplica para todos. É exatamente isso, é se organizar. E muda o nicho, muda a empresa, muda o segmento, mas a organização faz toda a diferença para a hora que de fato vai acontecer. Mesmo pensamento. E Via, a gente nesse processo, o que a gente fez? Como lá atrás a gente não tinha entendimento, não tinha onde buscar, a gente criou nossos cursos de pré-produção. Legal. A gente fez no começo do ano. Então, nunca foi de uma forma que a gente olhou de uma forma mais agressiva, né, para trabalhar isso a longo prazo, mas a gente sempre quis falar
porque muitas pessoas entram em contato com a gente perguntando como fazer. E é muito difícil explicar. A gente vai, explica, manda mensagem, manda áudio, mas a gente criou para que, de alguma forma, as pessoas que estão começando ou já estão no nível consigam pegar esses processos e aplicar na realidade delas. Legal. Mas a grande dificuldade é explicar que isso faz a diferença para todo mundo mesmo. E isso é muito legal, porque tá vendo? Você pegou o que a gente falou, que é do audiovisual, que é um mercado totalmente diferente da Velotax, e você viu que é a mesma coisa que vocês fazem, é de outra forma, é claro, mas é a organização antes. E a gente bate muito nessa tecla da pré, porque ela pode ser aplicada para todos os tipos de trabalho. Eu, por exemplo, vou fazer um casamento. A pessoa tem já os takes clássicos, né, que precisam ser feitos. Então, faz uma planilha. Tá vendo? A gente tá falando de campanhas comerciais e eu tô falando do casamento. São coisas totalmente diferentes, mas faz uma planilha ali do take do vestido, a noiva se maquiando, o beijo, faz uma listinha ali com todas as cenas que precisa. No dia, checa se foi tudo, vê se faltou alguma coisa. Então, assim, independente do tipo de gravação que você vai fazer, é organização. Você se organizar faz com que tudo seja diferente. A gente tem um parceiro nosso que, 1 ano atrás, ele perguntou se a gente fazia mentoria, né? Sobre esses processos. A gente abriu, a gente fez uma mentoria para ele. Legal. Ele trabalha com negócios locais, né? E trabalha com a parte de tráfego. E ele fazia as captações, né? Ele faz a captação e faz o tráfego. Que é o Thiago, o nosso parceiro, inclusive. E a gente passou para eles, destrinchou o processo que ele fazia e como ele poderia melhorar. Ele tinha um dia inteiro de gravação, por exemplo, ele ia para um restaurante, então ele gravava o dia inteiro, diversos tipos de conteúdos, diversos materiais, luzes diferentes uma da outra, o tipo de gravação diferente. E depois que a gente mostrou como ele poderia otimizar isso com a pré-produção, ele até brinca com a gente que ele fala que hoje ele grava, sobra tempo para ele buscar o filho, à tarde ele fica de boa, muda a dinâmica de gravação. Ele fala, ele sentiu que a entrega dele melhorou, o tempo dele melhorou também, e é engraçado que ele falou assim, ó, ele não terminou a mentoria até hoje, ele fala que vai esperar, né, os processos, mas ele falou só essa daqui já abriu, porque realmente no mercado brasileiro é muito difícil, é uma barreira muito grande de entrada, sabe? De conhecimento mesmo, então... Eu fiz a pergunta pra vocês porque tem um cara que eu conheço, agora me fugiu o nome dele, mas ele trabalhou muito tempo com essa questão de fotos para casamento, e aí eu conheci ele em alguma dessas mentorias, o nome dele é Robson. É, e aí ele criou, enfim, a turma dele lá pra, de fato, ensinar o pessoal, cara, você vai pro casamento, você vai fazer assim, assado e tal. E aí, enfim, quem é do mercado é super fã dele. É, e ele é lá do sul e tudo mais, mas que acho que falta muito isso. E eu vejo muito, né, não só no Brasil, mas que em todos os mercados, é, essa, essa oportunidade no mercado de educação para dar um salto quântico mesmo para tudo. Então, é super interessante, que é o que você falou, pô, eu sinto um pouco nisso, porque quando eu comecei, cara, era um sufoco, assim, tipo, eu vendia durante 7 dias a cada 2 meses, mas eu queria morrer esses 7 dias, entendeu? Era o pior, mas era o pior ao mesmo tempo. Depois que você tem tudo planejado, bonitinho e tal, tipo, é só mais um dia, é um dia importante, mas você consegue lidar com muito mais calma. E até foi o que a gente passou aqui no Velotax também esse ano. Geralmente o último dia da declaração de imposto de renda é o dia mais complicado, porque todo mundo deixa pro final, todo mundo quer resolver algo que se resolve em horas, em 2 minutos. Nem sempre é possível, dependendo ali da complexidade da declaração da pessoa. Mas esse ano, por exemplo, foi muito mais tranquilo que o ano passado, que a gente, enfim, trabalhou o ano inteiro, deixou o processo, o nosso aplicativo muito mais preparado e muito mais fácil também para a pessoa conseguir fazer. Então isso faz total diferença mesmo. Vocês fazem uma campanha, né, para declaração do imposto de renda antes, certo? Exatamente. Quando eu trabalhava em agências de publicidade, eu trabalhava na Crispin Importe, né, que é a CPB, e eu atendia Balduco.
E a Bauducco tem esse processo de avisar o Natal bem antes do Natal, né? Pra vender panetone começar a vender cada vez mais cedo. Exatamente. E eu lembro que, quando eu trabalhava lá, a ideia era antecipar cada vez mais o Natal. Então, antes começava a vender panetone em novembro. Agora vamos começar a vender em outubro. Não, puxa para a última semana de setembro. Então, essa antecipação, passa uma mensagem de antecipação para vender mais, né? E é muito parecido com o que você está falando, só que no final não é para vender mais, é para resolver o problema de todo mundo, porque todo mundo precisa fazer essa declaração. Então, você precisa resolver o problema, alertar. Mas vem do mesmo princípio, de se organizar. Vem do mesmo princípio, só que olha como a gente aplica para mercados diferentes, né? E isso que você falou aqui, como que a gente vê o nosso mercado, por exemplo? A gente resolve um problema muito grande que antes era a complexidade, né, do imposto de renda. E por que as pessoas tendiam a deixar para a última hora? Porque, putz, é muito chato você ter que entrar em toda a conta de banco, lembrar o que você fez no ano passado inteiro. Você vai deixar para depois. Porque só nessa que você tem que parar para fazer tudo isso, você vai gastar ali pelo menos uma hora, entendeu? Então, quando a gente vem com o nosso aplicativo para simplificar e aí a gente faz várias integrações para automatizar todo esse processo, não tem mais por que você deixar para a última hora, entendeu? Você pode fazer aqui, agora, em 5 minutos. Então, essa é um pouco a nossa dificuldade da gente antecipar, mas é antecipar porque você não tem mais desculpa para deixar para o final, porque tá fácil, entendeu? Agora, você tá vendo como tudo... Bauducco, Velotax e Oryx, tudo leva para um mesmo objetivo, que é a Bauducco antecipa as vendas, vende mais por mais tempo. A Velotax antecipa o problema, todo mundo resolve. No ano que vem, eu vou fazer com a Velotax. Ela resolveu para mim, já tá pronto. Vende mais. Você fideliza, a pessoa fala sobre a empresa para as outras e cresce, vende mais. A gente se prepara para a gravação, tem uma entrega com mais qualidade, vende mais por causa disso. Porque a gente vê isso no mercado, outras pessoas veem os filmes, vende mais. Então, a antecipação, a preparação, a organização faz qualquer mercado vender mais, que é o motim, é o que faz girar a empresa, né? Pra gente vender mais, ter mais projetos, né? Porque não é nem a gourmetização do processo, é que a gente consiga entregar melhor, menos tempo, para conseguir pegar mais projetos, né? Para trazer mais projetos e também pensar a longo prazo. Sim. Então, meio que no final é volta para venda, né? Exatamente. E até uma coisa que me veio na cabeça agora, que eu queria ouvir de vocês, mas que é o seguinte, tendo que no mercado mais artístico, as pessoas têm mais, não sei se é dificuldade, mais preconceito com o vender em si. Eu gosto de fazer a produção e tudo mais, mas não gosto muito de lidar com a venda em si. Pelo menos, enfim, essa é a minha visão vendo um pouco de fora. E aí que eu queria entender de vocês, primeiro, se vocês acham que, se tivesse toda uma preparação melhor, seja em outras etapas, talvez o processo de venda em si não fosse tão doloroso para o pessoal do mercado de vocês, ou posso pôr besteira também. E depois, como que vocês fazem a venda hoje na empresa de vocês? Vocês têm uma pessoa específica? Como é que é mais ou menos o processo, a apresentação, enfim? O processo de venda da produtora, ele tá muito atrelado à parte criativa, né? Então, tipo assim, a gente vende uma ideia, na verdade, né? E a gente concorre com outras ideias. Então, primeiro a gente vende a ideia, depois a gente orça talvez em cima, ou às vezes já chega um valor pra a gente orçar. Mas na maioria dos casos, os valores, o orçamento, ele já vem pronto pra gente. Então a gente já tem um orçamento do projeto. O que a gente vende mais é mais a ideia do que a planilha. O que eu vou fazer com esse dinheiro aqui que a gente pode... Exatamente, a gente vende a ideia e concorre com outras ideias, como o Gui falou de outros produtores. Então, no caso de produtora, pode ter uma pessoa mais comercial, de fato, que no caso nós dois fazemos esse papel hoje também na nossa empresa, mas no final do dia a gente precisa vender uma ideia.
e precisa fazer o olho brilhar. A gente precisa entender, aí precisa desse olhar de entender o mercado, entender o cliente que você está falando e vender a ideia para fazer o olhinho daquela pessoa brilhar. Já aconteceu várias vezes com a gente apresentar uma ideia, fazer o nosso pitch lá, né, com o orçamento no final, e o cliente falar no final, olha, não foi o orçamento mais barato, eu recebi o orçamento mais barato, mas vocês me venderam. Já aconteceu várias vezes isso com a gente, né, depois, quando a ideia é boa, e o cliente entende que você entendeu ele também, é um valor tão grande, a construção de valor é tão grande que o preço fica em segundo plano. E eu acho que quando você está fazendo essas campanhas, no fundo, você, como você falou, né, é um pouco intangível, mas o que você quer no final do dia é fazer algo que seja memorável, Sim. que aí, putz, nem sei. Por exemplo, você falou a Bauducco, na minha cabeça veio o chocotone deles, que eles põem lá na chapa, lá no cafezinho e tal, e já é maravilhoso. Então, quanto vale uma memória meio que afetiva dessa, assim, quando você menciona só o nome da empresa, isso já vem, né? Já tô com fome. Você viu comigo? Mas isso é incrível pra você, pô, uma campanha bem executada com uma ideia bacana, ela, enfim, perdura na cabeça do cliente por muito tempo, né? É o caminho mais difícil, mas é o que a gente sempre buscou, né? Então, essa parte comercial, ela meio que ficou mais atrelada à parte criativa do que a gente vender diretamente em porta em porta, né? Foi um relacionamento que a gente foi cultivando lá atrás, quando a gente começou, e pessoas também que viam a gente crescendo e falaram, não, eu vou esperar mais um pouco e vou dar oportunidade lá na frente. Então, no nosso caso, essa parte comercial, ela tá relacionada muito à nossa persona, né? Eu e a Gabi. Então, as pessoas querem falar com a gente gente faz, a gente apresenta orçamento, a gente destrincha linha a linha, porque também tá atrelado com a nossa parte de direção também, né? Então, quando a gente vai explicar um orçamento, a gente tem que explicar o porquê que tem aquela planilha, porquê que tem aquela pessoa, por que tem tantas pessoas assim, ou por que não tem muita gente. Nossa venda vem do nosso carinho e nosso cuidado que a gente tem com a empresa e de transparecer isso para o cliente final. Então, tem que ter. É o nosso formato de venda, sabe? A gente criou um formato com o nosso DNA também, sabe? E. Ai, eu até perdi o ponto que eu ia falar. Mas a gente tem muito isso. Mas, assim, não foi algo fácil. O Gui, como empreendedor desde sempre, ele já tinha a lábia muito mais fácil. Ele conversa de uma forma muito mais fácil. Eu tive que me adaptar. Porque eu não trabalhava com cliente final. Eu trabalhava com equipes, com outros colaboradores, mas eu não falava com a Bauducco. Por exemplo, né? Eu não falava com o cliente final. Então, quando eu fui pra Oryx, eu tive que quebrar essa barreira que eu tinha de falar com o cliente final. Eu tinha muita dificuldade, quando eu ia entrar em reunião, eu falava, entra comigo, não vou entrar sozinha e tal. Hoje eu faço 2/3 das reuniões e eu entro sozinha, porque você vai criando, você vai se especializando também, ficando mais solto. Mas se a gente não tiver a habilidade da venda, a gente não vai conseguir transparecer a nossa ideia para o cliente final de fato vender. Então é muito importante, muito importante. Acho que é o nosso principal hoje, sabe? É como a gente vende a nossa ideia. E é isso que a gente criou a nossa cultura dessa forma e é a forma que as pessoas veem a gente, sabe? Outras pessoas do mercado também, como outras produtoras, também veem a gente como parceiros. Então a gente tá muito atrelado isso com essa credibilidade, sabe? Que a gente busca. Tem projeto que não é lucro, é investimento, é entrega. Isso é importante. Fala um pouco sobre isso, por exemplo. Aqui teve contratos que a gente fechou, que eram os primeiros contratos, que a gente sabia que, enfim, não era pela forma financeira, mas era mais por ter um cliente relevante aqui no meu portfólio. Como é que é isso para vocês? A gente tem parceiros de nichos muito separados, né? E pessoas muito diferentes, que às vezes ela tem um orçamento legal, às vezes ela não tem um orçamento, mas ela precisa ter uma entrega boa. Então, hoje mesmo a gente estava no carro fazendo uma reunião com uma cliente nossa que a gente já fez projetos muito legais, muito grandes. Ela falou, olha, a nossa mesa aqui, a Oryx é o top que a gente tem, né? Nosso teto, mas esse orçamento a gente não tem como entrar na Oryx. Aí a gente no carro falando, o nosso propósito com eles não é 100% financeiro, né? A gente abraça também com os parceiros, porque a gente investe em projetos pequenos que
de forma genuína, lá na frente eles começam a ficar grandes, né? A gente já começou a abraçar projetos também que a gente acreditava, falar, vamos fazer um negócio Sim. legal. E a gente foca em construir relacionamentos. E hoje é muito difícil a gente entrar para fazer um projeto. O cliente entra para um projeto e sai. Muito difícil isso acontecer. Os clientes que entram para trabalhar com a gente cultiva esse relacionamento e são clientes que ficam por muito tempo. Então tem cliente que entrou ali pra gente que a gente fez, o primeiro projeto foi um projeto de graça, que a gente entrou e fez um projeto voluntário e que tá 4 anos com a gente. Esse projeto de graça rendeu tantos outros projetos, sabe? Então a gente tem esse olhar também de mergulhar junto, crescer junto com o cliente, porque assim, cliente que chega de um tamanho, daqui 2 anos ele tá desse tamanho e a gente tá com ele ainda, sabe? Então a gente foca muito em marcas que a gente acredita, pessoas que a gente acredita. E quando a gente conhece essas pessoas, dá um match tão bom que é isso. Cria um relacionamento que só vai crescendo, 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 uma grande bola de neve. Legal. Eu até entrei, obviamente, no Instagram da Oryx. Aí o jeito que vocês colocaram o feed ali, achei incrível, achei muito bonito. Legal. É bem legal. E um ponto que eu queria abordar com vocês, que hoje em dia só se fala nisso, é a questão da inteligência artificial. Que a gente usa aqui internamente para ganhar produtividade, e que eu sei que no mercado audiovisual tem lá as ferramentas que ajudam, auxiliam, fazem coisas bonitas, mas que você vê que não é realidade, tem outras coisas que você nem consegue diferenciar. Queria entender do lado de vocês, como que vocês usam isso hoje e como que vocês veem isso evoluindo no futuro? Eu acho que pra a parte mais prática hoje, né? Hoje tem ferramentas como o próprio podcast que já faz a edição, tira os respiros, né? A gente não tá conseguindo acertar muito nisso, a gente ainda é a gente que revisa tudo. Porque ela não é 100% confiável. Ela ajuda, mas tem coisas. Exatamente, ela tem algumas aplicações para áudio também, mas para a parte criativa, para nós hoje, acho que é um futuro muito distante, assim, né? Para produzir algo de uma marca proprietária, de você falar, vou fazer através de um formato desse, né? O que a gente sente, inclusive a gente estava falando ontem, é aplicações e aplicativos que nos favorecem. A gente usa inteligência artificial, a gente usa muito chat GPT no dia a dia, a gente usa inteligência artificial, o Leonardo, para criar. Às vezes a gente precisa criar storyboard. Precisa criar, às vezes a gente faz photoboard, que pega as fotos que são semelhantes à cena que a gente quer fazer e usa o photoboard. Às vezes a gente cria na inteligência artificial, no próprio Photoshop, no Leonardo, cria também imagens que ajudam a gente a contar essa história. E quando a gente vai fazer nosso pitch de venda, nossa apresentação, a gente cria já um olhar do que a gente imagina para o cliente. E a gente usa muita inteligência artificial para criar essas imagens. Mas, assim, quando a gente fala de criar produtos finais com inteligência artificial, a gente ainda não acredita que esteja pronta para isso. Então, o próprio Premiere tem ferramentas que ele entrega que ajudam na pós? Sim, mas ele ainda não é perfeito. Faz uma tradução? Não fica perfeita. Vai fazer uma imagem, um vídeo, ou uma imagem estática, um vídeo, os dedos tendem a ficar sempre estranhos, a mão. Então, assim, ainda está sendo desenvolvido. Não acho que ainda não dá para confiar. E que quando estiver pronto, não vai ser algo barato e acessível para todos também, né? Tem um vídeo que inclusive mostrou que para renderizar um quadrado de pixels de uma tela inteira demorou dias e horas, porque o processamento é gigantesco. Então, deve ser uma tecnologia muito interessante, mas que para nós a gente não vê que hoje ela é presente. O que a gente vê chegando cada vez mais aplicativos, a gente conheceu inclusive numa feira que a gente foi, que é a Filmicom, que é um aplicativo de feedback, né? Ele serve para várias aplicações, mas é a mesma coisa que você pegar de repente, um contrato ou você fazer um escopo do seu lançamento. E aí, ao invés de você escrever, você grava a sua tela, né? Você vai falando em cima com a caneta e você vai escrevendo, vamos mudar isso aqui, vamos fazer essa estratégia aqui, vamos mudar depois na etapa 3, você começa a desenhar, né? Um moodboard. E aí o que ele faz? Ele grava a sua voz e ele transcreve tudo por minuto que você falou. Com inteligência artificial. Inteligência artificial. Então a gente usa a inteligência para processos no nosso dia a dia, para a gente dar, por exemplo, a gente tem essa equipe de editores, tem 2 editores. Eles fazem uma edição, manda pra gente assistir e grava lá no Pacto, que é esse software. Olha, altera aqui, mexe aqui nessa luz aqui, adiciona aqui. Então grava ele falando, desenhando ao mesmo tempo e tudo vira transcrito. Então, a inteligência artificial ajudando a gente no dia a dia. Então, assim, a gente usa ela no dia a dia,
Mas até na própria Filmicom, com esse evento, teve uma palestra de uma das maiores produtoras, acho que até a maior produtora aqui do Brasil, que é a O2, e sobre uma criação com inteligência artificial que eles fizeram. E ainda é muito limitado, porque você fica limitado também às cenas que a inteligência cria para você. Exato. Você faz o prompt, você pede, mas cada uma delas também cria diferente. Então, se você pedir uma imagem de uma mulher para uma inteligência e para outra, cada uma vai criar de uma forma diferente. Com base no banco de dados que ela tem. Então, assim, ainda o crescimento. A minha visão vendo de fora, eu acho que até é muito legal pra, tipo, foto. Então, quero uma imagem, sei lá o quê. Beleza. Muda o fundo, tira essa pessoa aqui de trás da foto. Mas em termos de filmagem, enfim, essas outras coisas, acho que é muito... E também, assim, a gente já fez, por exemplo, pessoal aqui é louco pra me clonar. Não, vamos clonar o Vitor. A gente vai mandar um vídeo dele pra todos os clientes e tudo mais. E aí, ele não precisa nem mais falar nada, a gente só digita aqui o que ele vai falar e beleza. Não fica legal, entendeu? Tem uns que ficam, uns que não ficam, mas assim, você ainda vê que não é. Tem algo estranho ali. Mas assim, eu acho que em muito pouco tempo vai... A inteligência artificial, ela cresce exponencialmente. Vocês usam aqui também? A gente usa mais para os processos internos. Então eu uso às vezes para pensar, para me ajudar a criar roteiro, para mais ganhos de produtividade, ou por exemplo, tô lendo um livro que chama Contágio, é super legal esse livro. Ele fala sobre como que diversas empresas ou produtos ou negócios conseguiram ser contagiantes no sentido de viralizar, mas não no viralizar do vídeo explodir, mas, por exemplo, ele dá um exemplo lá no começo do livro, que é uma churrascaria, se eu não me engano, acho que é na Filadélfia, que eles fazem uma recriação de um sanduíche local, que é super simples, só que eles deixam aquilo super chique. E aí usam a carne, sei lá do que, colocam ouro, enfim, fazem todo um negócio diferentão lá, que eles, nessa mudança, ficou super famoso, aí pessoas famosas foram lá no restaurante, aí o prato é caro, era, sei lá, $150, por exemplo, mas que pegou, entendeu? Então ele fala, por que as coisas pegam? E aí o livro todo ele fala sobre isso, então eu gosto de usar ferramentas tipo, com base nos conceitos do livro tal, me ajude a desenvolver tal ideia, ou tal roteiro, coisas assim, sabe? Não, isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas eu acho que é isso. Cada dia vai evoluir mais e que a gente nem imagina. Amanhã a gente vai estar podendo usar para uma coisa que a gente nem imagina hoje. Mas em relação a construir vídeos, filmes, campanhas, a gente consegue usar uma coisinha ou outra, mas ainda está engatinhando nesses processos. E em relação a menos coisas de software, mais coisas de ou câmera, ou o próprio microfone, ou iluminação, enfim, como é que vocês veem isso evoluindo? Evoluiu também com saltos quânticos dos últimos anos pra cá? Como é que tem sido isso? Eu posso até lembrar, na época que a gente vendia, né, equipamentos, muito vinha dos Estados Unidos, com base no câmbio do dólar na época, que não era tão alto, mas não tinha muitas marcas no Brasil, não chegava muito... As vendas que a gente fazia era para as produtoras maiores, era mais voltado ao broadcast, aquelas produtoras que faziam aquelas coisas muito grandes. Então, acessórios menores, como tripés, microfones, esses acessórios menores, não tinha muito aqui no Brasil. Onde a gente achava tinha nos Estados Unidos ou na China, né, que fazia essas vendas diretas através das plataformas. E começou a chegar mais esses produtos de uma forma mais natural, cada vez mais. Um tripé, que ao invés de ser 10, chegou um tripé de 5 agora. Aí já começou a melhorar o movimento de câmera da pessoa. Uma lente que era muito cara, né, para você comprar aqui, começou a chegar. Começou a chegar no Brasil também equipamentos que favorecem a criação, né, com marcas americanas, marcas chinesas. A maioria dos produtos são chineses, né? Antes as luzes eram gigantescas, pesadas, você tem que usar luva porque ela esquenta tanto, então precisava de mais equipe, precisava de
tripé, ferro mais pesado mesmo pra você segurar. E hoje a gente vê luzes, por exemplo, 60 watts. A gente tem uma luz de 60 watts que a gente comprou há 3 anos atrás, que é desse tamanho. Hoje tem luz de 60 watts que tá menor que essa xícara, entendeu? Então, assim, tá ficando cada vez mais leve, com a qualidade se mantém e melhora, mas cada vez mais leve, cada vez mais prático. Você sobe a luz ali, você controla pelo celular. O avanço tecnológico dos equipamentos mudou muito também, o próprio celular. Uhum. Você não depende mais de uma câmera para fazer vídeo, você consegue fazer com o celular. Então, é uma qualidade absurda e que a gente vê em todos os equipamentos também, tanto de mais marcas quanto de tecnologia mudando a forma de você produzir. Muito mais prático, muito mais prático. Com mais qualidade também, né? E é por isso que aumentou o mercado também. É. O mercado cresceu por causa disso, por causa da facilidade. E muito mais marcas entrando, maior briga de preços, cai o preço também. Então é mais acessível para comprar. Vocês têm um Game ali, né? Sim, é do Guto. Então, antigamente, Legal, acho que era, eu não sei quanto que foi hoje, mas era muito mais caro esses itens. Então, isso é um game para fazer movimento, né? Ou o pessoal fazer na mão, ou tinha que ter. Antigamente era mais mecânico as coisas, era como se fosse um ferro, né? Que tem um pêndulo aqui, então você vai. caramba. Então, foi favorecendo o nosso mercado também com essas novas ferramentas. E, como ele falou, era desse tamanho, agora tá ficando pequeno e os valores estão mais competitivos, porque entrou mais marcas no Brasil, então só tinha uma marca que fazia luz. Aí entrou mais 3. Então, essa primeira que entrou tá melhorando muito. Eles têm representantes no Brasil. A Aperture, que é uma das, se não a maior marca de luz, ela tem representante aqui que ouve as pessoas, que pergunta feedback. A Voland também. Então, O que vocês acham que precisa melhorar? Então, ouve também do público, melhora e volta. Só que o nosso problema do Brasil é imposto, né? Então, tudo aqui chega pra gente, tudo chega muito alto, mas aí criou outras soluções também. O mercado crescendo, criou muito mais locadoras de equipamento, você consegue locar equipamento para fazer gravação. Então, assim, o mercado cresce como um todo. É a questão da maré. E tudo tem a ver também, melhorando a tecnologia, mais equipamento, mais marcas, cria novos negócios, novas oportunidades, tudo cresce junto. Legal. Tenho duas coisas que eu quero abordar com vocês para não esquecer. Primeira delas, vocês falaram da parte da criação na venda e, enfim, para tudo que vocês fazem. Como que é mais ou menos o processo criativo de vocês? Em termos de, por exemplo, eu recebi aqui, o cliente X quer fazer uma campanha pro nova coleção de roupa, por exemplo. Sei lá, verão e primavera, primavera, verão. Como é que vocês fazem esse processo criativo? Vocês estudam o cliente, estudam a marca, conversam mais com o próprio cliente, dono da marca? é legal porque cada projeto tem uma necessidade diferente, assim, né? Mas sempre quando chega pra gente é texto. Vem tudo escrito. enfim. E um brief sempre é escrito. Então a gente tem que exercitar a nossa cabeça. O primeiro ponto é a gente sempre consumir muita referência. Então a gente tem que estar preparado também, né? Todo dia consumindo, tanto isso aqui é uma referência pra gente, de podcast, como tudo que acontece ao nosso redor, assistir TV, assistir YouTube, assistir todos os tipos de filmes, coisa boa, coisa ruim. A gente tem que ter o parâmetro do bom e ruim e a gente só vai ter assistindo e consumindo esse conteúdo. Então, primeiro a gente ter essas referências na ponta da língua, porque quando chega o texto, quando chega a ideia, na nossa cabeça, um olha pro outro, vamos fazer assim? Lembra daquele vídeo? Faz assim. Então, assim, as referências ajudam muito a gente a já chegar ao projeto, a gente tá preparado pra pensar nele. Porque se a gente é uma página em branco, daí você tem que fazer uma pesquisa muito mais densa, mas se você não tem referência, você tá muito mais raso. Então, o primeiro ponto é consumir muita referência. E o segundo é que quando chega um projeto, a gente de fato mergulha, a gente fala de mergulho na marca, né? A gente entende a marca. Sobre o que a marca fala, o que a marca faz, quem é o público, para quem é o vídeo final, para que público que é, vamos entender esse público. É para uma criança? Qual o olhar da criança para querer esse conteúdo? Como que a gente vai contar essa história para agradar uma criança? Então a gente tem todo esse olhar de entender a marca, o produto e o público, e também de buscar referências. Então, vamos falar de biquíni? Vamos assistir todos os 100 vídeos, 200 vídeos de campanha de biquíni, vamos consumir esse conteúdo e ver quais que a gente acha legal, quais referências são legais, quais não são. Vamos fazer nosso filtro. Então a gente estuda a marca e o mercado. E a lógica também é engraçada, né? Porque, por exemplo, o filme de biquíni, a gente não necessariamente vai pro caminho de filmes de biquíni genérico.
a gente vai para clipes musicais, documentários, séries, a gente ouve também, lê coisas, então a parte criativa ela tá muito atrelada com o nosso, Nossa bagagem. a nossa bagagem. Eu tava. Você falando assim, e na época que eu estudava mais montar cartas de vendas pra, enfim, vender os produtos, fazer o marketing mesmo. Um, um amigo meu que eu tinha, ele sempre falava assim: é muito importante você ter repertório, ter lido livros interessantes, e aí vocês falando, entendo que é mais ou menos a mesma coisa, processo de fazer ali pesquisa, um deep dive do que já teve na rua, e aí daí que vocês conseguem ter essa criação que faz vocês ganharem contratos. Exatamente. E ajuda a gente, porque quando a gente chega com um orçamento, no caso se você chegar com um orçamento pra gente, você quer uma solução, a melhor solução para aquele orçamento que você tem. Se a nossa cabeça não estiver fresca, a gente vai te trazer uma solução que talvez vai ser a mais cara. Você vai falar, gente, eu preciso de uma outra solução porque o meu orçamento é para outro caminho. Então, se a gente não tá munido dessas boas soluções, a gente para aqui com uma única solução. Então, a gente pode fazer com gimbal, pode fazer na mão, pode fazer com slider, a gente pode fazer com um jogo de lentes brasileiras, russas, de outros lugares. É muito de a gente entender de forma criativa, mas pensando na sua solução também. Então ajuda a gente chegar no orçamento e falar, tem gente que já fez o orçamento e fala assim, gente, eu acho que não vai dar. A gente fala, dá pra gente fazer. Então aí a gente pensa como que a gente pode fazer isso. A gente tem tanto esse lado criativo, mas a gente já pensa no criativo que é possível dentro da verba que a gente tem, dentro da realidade do cliente. Então, de ser o máximo criativo possível, mas que seja factível aquilo de fato. Então a gente tem que ter essa inteligência também quando a gente tá pensando em como trazer aquele briefing para a realidade. E muito do que acontece também é que às vezes você chega pra gente, a Velotax chega e fala assim, quero uma campanha que apareça uma xícara. E eu tô focada no xícara. E aí a gente vai falar assim, entendendo o mercado e o cliente, a gente muitas vezes volta e fala assim, será que é a melhor forma? Vamos pensar junto numa forma que de fato vai atingir, vai passar essa mensagem, vai atingir esse objetivo? Porque a gente acredita que a gente tá sempre para somar junto com o cliente. Então, não é só chegar a ideia, a gente vai e faz e entrega, sabe? Não é só que eu preciso desse bolo, eu fiz o É uma bolo e entrego. responsabilidade. A gente tem a responsabilidade com o projeto de ajudar o cliente a atingir aquele resultado. Então, a gente também estuda o mercado para entender se o caminho que a gente está seguindo vai chegar lá. Porque não adianta nada a gente fazer, o cliente não vai acontecer nada e ele vai embora. Então, isso é importante também pra gente nutrir nossos relacionamentos, a gente entender o mercado do cliente pra somar junto com ele. Entendi. Muito interessante. Esse ponto que você falou do compromisso com o resultado, eu acho que é o maior medo do empresário, do empreendedor, quando lidar com campanhas e com, sei lá, agências de marketing, talvez. E talvez eu acho que é o grande diferencial sei lá, eu que faço anúncio, do Google e do Facebook, entendeu? Porque eu não tenho ali eu tenho ali mais compromisso com o resultado mesmo do que com o orçamento. Porque, putz, é óbvio, você tem que testar inúmeras coisas, mas se ele tiver ali trazendo o resultado que eu quero, eu consigo aumentar o meu orçamento. E quando a gente vai para outras mídias que não rede social, os valores são muito altos. Então, sei lá, já mencionei, já fiz publicidade grande ou presença em feira ou em outras coisas que você tem lá um orçamento alto que principalmente quem vai fazer pela primeira vez, né? Você não consegue muito testar e é algo relevante. Então, ou você, tô na chuva pra me molhar e beleza. Ou se não, tipo, melhor talvez não fazer nesse momento, né? E aí até pegando o que vocês falaram lá da feira, é Filmicon que chama? Legal. Como é que vocês veem para vocês e para os outros profissionais do mercado de vocês e a feiras em geral, para qualquer empreendedor, seja do setor que ele atua, mas para vocês, como é que é a importância da feira? Vocês acham que faz sentido? Vocês trazem de lá novos insights? Vocês conseguem atrair novos
clientes, ou relacionamentos, ou parcerias? Como é que é ir pra feira no mercado de vocês? Para nós é importante, né? A gente A gente fala para todo mundo, inclusive, a gente está sempre fomentando nesses eventos e convidando outras pessoas a participar, porque pra gente esses eventos mudaram também o nosso rumo, sabe? Foi um dos fatores que ajudaram a gente a ir mais longe. Porque nos eventos que você vai lá para adquirir conhecimento, é claro, tem palestras, você adquire muito conhecimento, mas é entre as palestras que a magia acontece, que é no networking, né? Então, como a gente falou, que a gente vem dessa escola de somar com todo mundo, de trabalhar junto e sem concorrentes, os eventos foram extremamente importantes para a gente fazer networking, a gente ganhar parceiros no mercado e crescer junto com esses parceiros. Sem esses eventos, a gente não teria conhecido tanta gente como a gente conhece hoje. a gente chegou foi 4 anos atrás, que pós-pandemia, que a gente foi no primeiro evento, a gente já conhecia pessoas grandes do mercado, mas que a gente só via de internet, né? Mas não famosas pela internet, famosa pelo trabalho. E aí essa pessoa, que é o Davi, apresentou a gente para outras pessoas também que era do mercado, que é um super parceiro nosso. E nisso, essas outras pessoas apresentaram para outras pessoas também. Então, para nós foi um grande divisor de água, assim, da gente aprender muito com quem estava lá dentro. A gente foi para aprender, mas a gente foi o primeiro pagante, e depois a gente foi todos os outros eventos como convidado. Todos. Por networking, por conhecer, por somar com a galera também. A gente se faz presente sempre querendo somar, querendo ajudar. Então, o que a gente pode somar, o que a gente pode fazer? A gente sempre falando sobre os eventos também, trazendo mais pessoas. Esse ano a gente, inclusive, palestrou na Filmicon, a gente fez parte do line-up lá da Filmicon desse ano, foi bem legal. E assim, é o que o Gui falou, o primeiro, que são 2 eventos grandes que a gente tem de audiovisual aqui no Brasil, e a gente foi no primeiro só pago e depois todos os outros sempre convidado, justamente pelo networking, sabe? Isso fez toda a diferença pra gente. E para as marcas que têm equipamentos, no caso a Holland a gente já conhecia, mas é bom para as marcas estarem no evento. E para quem é de regiões fora do Brasil, assim, ou mais longe, que não tem esse evento, é a chance delas poder pegar aquele equipamento e testar e falar, poxa, eu vou investir isso daqui a um certo tempo. Porque porque não tem muito acesso também. No Brasil, a gente não tem muitos polos de vendas ou locações no Brasil. Então, nem todo lugar tem locadora. Então, é a chance da pessoa que está em uma outra cidade pegar um tripé novo que chegou no mercado, ela testar uma lente, ela ver uma luz que chegou no mercado. Então, pro nosso mercado é um lugar muito legal, assim, sabe? De conectar com as marcas mesmo, perguntar que funciona essa caneca aqui. E aí eles falam, eles estão lá para isso mesmo. E a gente sentiu que de 4 anos para trás para hoje, as marcas estão, assim, muito forte aqui no Brasil. Muito forte. Os stands, assim, são gigantescos. É muita gente perguntando, é muita gente interessada. Então a gente sentiu que também, para as marcas, parece que foi muito bom eles estarem aqui, né? Foi bom pra gente como profissional, mas para as marcas e as empresas também foi positivo tão quanto pra gente, né? Não, legal. Daí eu quero ver se é sempre anual? Uma vez ao ano. Quero ver se no próximo ano eu vou, porque eu sou super curioso sobre tudo isso. Até ia comentar com vocês nos bastidores. Quando eu comecei a, enfim, fazer meus vídeos lá de forma meio caseira, eu comprei um microfone. Eu esqueci a marca, mas eu paguei bem caro no microfone. Eu paguei, acho que, sei, na minha memória fica em torno de 5, 6, quase 10 mil reais. É de mesa? Era um de mesa. Eu acho que uma marca que começa com um B, sei lá, o nome da marca. Mas eu paguei bem caro. Aí tinha um negócio ajustável, assim, e tal. Eu imagino. E realmente faz muita diferença o equipamento, né? Tem coisas que falam incrível, mas o equipamento faz total diferença. E é importante, é curioso. Eu acho que você tá antenado isso, acaba passando para quem tá assistindo o carinho e a dedicação que você tem nessa produção, né? Que é algo bastante trabalhoso, envolvente, é realmente algo, uma dedicação, né? É até legal de falar isso porque, claro, o vídeo, o que a gente faz, ele não tá atrelado a especificadamente um equipamento que a gente usa, né? É mais a gente entender qual equipamento a gente vai utilizar para fazer aquele projeto.
Mas o equipamento ele ajuda muito na qualidade, na entrega final e na otimização disso, sabe? Então, eu acho que hoje está muito mais democrático, né? Mas a gente sente muito na qualidade que tem hoje, na textura das câmeras, né? Antigamente você vê uma câmera de cinema que rodava em Hollywood, você só via, assim, numa foto. Hoje em dia é mais comum, é mais fácil você ter acesso, né? Então tem mais locadoras, tem mais empresas. E a gente vê na qualidade do filme final, né? Que tá tendo cada vez mais bons filmes, mais bons projetos. E pra nós ajuda muito, porque esse daqui é um microfone que você carrega no bolso. E ele tira o ruído. Não conte, Não, se você tivesse começado agora, já é com um desse que é muito prático, né? E não tão bordo. Aí eu lembro que, puta, eu queria levar pros lugares e não dava. E aí é eco pra todo lado. É um sofrimento, não é fácil só ligar a câmera. Quando eu comecei, eu achava que era só ligar a câmera. Até um negócio que eu lembrei agora, quando eu comecei, eu falei, não, vou fazer uns vídeos de 1 minuto, né? Postar no Instagram e tal, né? Beleza. Aí eu fui lá, baixei um programa, sei lá qual programa que eu baixei, e eu fui fazer a edição do vídeo. E aí eu fui editar esse vídeo de 1 minuto, e aí eu tava levando mais de 1 hora pra editar o vídeo de 1 minuto. Eu falei, meu Deus, tipo, impossível eu fazer, tipo, claramente eu preciso de alguém especializado que entende, porque não era uma super edição, era só, tipo, corte seco, assim, também eu era um péssimo ator naquela época, ainda começando, que não ajudava também. Mas essas coisas fazem muita diferença, então, e acho que também o nível da produção, acho que do brasileiro como um todo, do nosso país como um todo tem elevado bastante. Acho que isso é importante, né? A gente vê outros países, até da Europa, que às vezes até tem mais acesso à tecnologia e tal, mas o pessoal não é tão engajado ou em rede social, ou enfim, não tem tanta. As marcas não têm tanto esse cuidado, essa preocupação, que eu acho que faz total diferença, né? É uma grande oportunidade. Até na edição que você falou, né? Parece que é simples, né? Na hora que você pega, ela coloca na timeline e fala, eu vou tirar de letra. Mas quando você começa a pegar, até para fazer um vídeo de 1 minuto, de talvez você falando, tem tantos processos que a gente faz hoje que a edição é só uma ponta. Exatamente. É porque a gente primeiro decupa esse material, depois a gente monta, depois a gente edita, sonoriza, colore. Então são muitas etapas que quando você olha, você fala, nossa senhora, já começa até a dar uma assustada, né? Eu lembro que eu, sei lá, na época que curso que eu comprei lá e tal, só pra dar os primeiros passos, mas logo eu vi que não era pra mim, que eu ia ter que nem a parte do imposto, que é ou você investe ou você cuida do imposto, dessa vez eu não quis ir pra edição de vídeo, eu falei, não, vou arrumar alguém pra fazer pra mim. Certo, né? Exatamente isso. Pessoal, vamos agora para uma parte de umas respostas mais diretas aqui da nossa entrevista, algumas perguntas mais padrão que eu faço para todo mundo, que é muito legal ver como cada um responde. Então, primeira pergunta delas, e aí vocês podem responder cada um o seu. Qual o melhor conselho de negócios que vocês receberam e por quê? Eu posso? Pode. Um que eu recebi do meu tio é ganhar mais trabalhando menos. E é uma coisa que eu nunca consegui, na época eu não entendia, né? Mas hoje já faz mais sentido, com inteligência, com processos. Então, trabalhar menos e ganhar mais, né? Mas foi porque até hoje me marcou isso, eu fico matutando na minha cachola. Já pra mim, eu converso muito com meu pai é empreendedor também, então eu converso muito com ele sobre altos e baixos de empreender, as dificuldades, os momentos bons, momentos ruins. E ele falou pra mim que, filha, mais ou menos isso, tá? Mas ele falou, filha, a diferença entre uma empresa que dá certo e uma empresa que não dá certo é que a empresa que deu certo, a pessoa continuou mesmo nas dificuldades. Porque ninguém acerta de primeira e não é um paraíso o tempo inteiro. Então, é sobre continuar mesmo quando tá difícil, porque essa fase passa e vem a fase boa. Então, porque a grande diferença é essa, é continuar. Muito bom. A gente veio de vários casos de vários empreendedores que vieram aqui. A gente vê que, às vezes, quando você quer começar, eu na época ficava ensaiando para começar. E aí eu percebo que, pô, eu perdi muito tempo nessa de ficar ensaiando para começar, porque, na verdade, o início não vai ficar bom. Mas você só tem que conseguir melhorar e dando um passo de cada vez
para as coisas irem crescendo, você ir ajudando. Óbvio, não é fazer de qualquer jeito, mas é saber ter humildade para ter um processo ali de melhoria contínua. Agora a segunda pergunta é: algum livro que vocês leram e que mudaram o rumo, enfim, mudaram a mentalidade, abriram a cabeça de vocês para alguma coisa, seja para empreender, seja na carreira como um todo, ou às vezes até na própria vida pessoal, mas que acaba influenciando nos outros aspectos da própria vida? Tô pensando aqui Nós temos essa falha que nós não somos muito leitores de livro. A Várias vezes, por exemplo, no podcast. Isso que eu ia falar, a gente ouve muito podcast e assiste muito documentário. Eu acho que o Gui se espelha muito em carreira de esporte, né? Ele sempre fala pra mim do Cristiano Ronaldo, que é o melhor, e mesmo assim ele é o primeiro a chegar. Independente, ele já... Inclusive o canal do YouTube dele. em menos de 24 horas. Total. Acho que o que a gente pegou muito disso, a gente é muito mais visual, mas muito do esporte que a Gabi tá falando, porque eles têm uma premissa muito forte, né, de batalhar, de ter esse esforço também. O documentário do Michael Jordan é um espetáculo, né, de você saber que pô, o cara tá no auge, mesmo assim ele acorda mais cedo que todo mundo, então a gente traz muito dessa cultura, assim, do esporte, né, de entender como é que é. A gente viu recentemente aquela mulher que depois, com 60 anos, atravessou o rio lá de Cuba para os Estados Unidos. Só que um espetáculo. Isso daí eu saí da Nádia. Nádia, a gente se espelha muito em pessoas, em história de pessoas. O Gui tem um quadro do Michael Jordan também, que ele gosta de olhar pro Michael Jordan todos os dias. A motivação. Tem motivação. E a gente também tem um quadro dos seus filmes preferidos, com o Mitch. Do A Procura da Felicidade. E é uma história, assim... E a gente gosta de tangibilizar. Então, deixa o quadro ali no lugar que a gente vai ver todo dia, porque a gente lembra, volta pra gente e faz parte do nosso dia a dia, sabe? De lembrar daquelas histórias. Então, a gente se apoia muito em histórias de grandes pessoas que conquistaram grandes coisas, porque as histórias delas mostram que não foi fácil, foi uma batalha diária. É verdade. E é muito parecido com o que a gente vive hoje. A Procura da Felicidade, esse da Nádia, acho que pode ser pra quem não assistiu, acho que pode ser... Sonhos aí. Muito legal. Eu gosto bastante também. Eu sou um cara que não curto ver muito filme de... Não vou falar fantasia, mas às vezes de ficção, assim. Eu gosto de assistir alguma coisa baseada em fatos reais, assim. Glória também. Será Eu acho que, né, sempre tem ali mais lição, mais coisas mais importantes, assim. Eu gosto bastante também. Das ferramentas, vocês falaram bastante, mas, sei lá, se vocês pudessem indicar ferramentas, seja de produtividade, do próprio negócio ou processo criativo de produção, que vocês gostam, utilizam, recomendariam quem quer começar ou quem tá nesse mercado utilizar? A gente usa muitos dos próprios Google, né? Planilha de Excel todos os dias. Apesar, tá vendo? A gente tá falando de um mercado que nosso mercado é 100% criativo, mas a gente usa muito planilha de Excel, mas a gente usa muito Notion também, que é uma plataforma que ajuda a gente a controlar todo o sistema da nossa produtora hoje é via Notion, que a gente consegue tudo que entra, tudo que sai, controle de dia a dia, do Gui, dos nossos colaboradores, tudo a gente controla pelo Notion, entradas, saídas e planilha do Excel, acho que são os dois que a gente mais utiliza, né? Fora os programas que a gente usa para criativos mesmo, para edição, como Premiere, os programas da Adobe. Mas o Google também, a forma como o Google tem hoje, para uma pequena empresa, ajuda muito pelos valores que ele tem, né? Por tudo que ele entrega, o e-mail, tudo que você consegue entregar. A gente assinou lá atrás e antes a gente tinha o Drive, né? Eu usava o Drive, depois a gente foi para discos rígidos. Mas para quem tá começando, é uma plataforma que com um preço menor você consegue ter uma operação legal. O Vulca é uma plataforma que todo mundo usa, mas tem duas formas de usar. Você pode ter o seu orix@gmail.com.br, como você pode pagar uma pequena taxa por mês e você pode ter o seu nome @orix.com.br. Mas Muito mais profissional. Então, tá vendo? Uma mesma plataforma, mas é como você usa a plataforma a seu favor também. Como que você se vende através da plataforma, né? Isso muda tudo. Muda tudo. Bem legal. Uma coisa que eu também quero perguntar pra vocês vocês são casal, estão noivos, se o filho de vocês nascesse e aí desse ali os 5 anos e falasse, quero empreender, como é que eu faço? Qual seria aí o passo, em qualquer mercado, qual seria o passo a passo, os principais passos que vocês falariam pra ele seguir?
Caramba, essa é boa. Cinco principais? Não- Três, daí Ah, vocês acham mais Como começar? importante. Como começar? Eu, eu acho que vou pegar como vou pensar como meu pai fez pra mim, né? De ter coragem pra fazer, sem medo, né? Que pra mim, um menino de, sei lá, 15 anos sair com uma câmera debaixo do braço em São Paulo pra atravessar a cidade. Não sabia, ele nunca me deu a direção. Ele falava, ó, esse é o endereço, você vai chegar até lá. Ele não me falava qual ônibus ou metrô eu pegava. Ele falava assim, que ele foi para os Estados Unidos sem falar inglês, foi pra China. Então ele falava, se eu conseguir chegar lá sem falar uma palavra, você consegue atravessar aqui 2 horas. Aqui, pessoal. Então ele sempre me encorajou bastante a fazer as coisas. Eu acho que coragem e estudar. Isso, assim, ele sempre me incentivou bastante a estudar, assim. Mesmo que eu não vá usar as coisas. Ele falou assim, estude o que... Vai estudar inglês, vai estudar negócios, vai estudar finanças. Você não vai precisar hoje, mas você vai precisar... Uma hora você vai precisar lá na frente. Eu acho que eu falaria. Acho não, vou falar. Com certeza, o nosso filho, ou nossa filha, enfim, vai querer empreender também, acredito, né? E o que eu vou falar é: entenda muito bem sobre o que você vai falar. Porque quando você entende sobre o assunto, você consegue vender esse assunto. Se você for raso, você não vai conseguir passar isso adiante. Então, você quer vender essa xícara? Vamos falar da xícara de novo. Entenda muito bem dessa xícara. O ponto positivo, o ponto negativo. Por que você está vendendo uma xícara? Você tem que ter um motivo. Você entendeu o produto, entendeu o motivo que vai ajudar as outras pessoas, vai ajudar de fato outras pessoas, você vai conseguir fazer isso. Então, entenda muito bem. Não sai fazendo. É importante fazer, mas entenda primeiro o seu produto, tenha certeza dele, e aí você vai conseguir passar essa mensagem adiante. A credibilidade do que a gente fala e passa é muito importante, por isso que a gente traz empreendedores reais aqui, porque justamente se eu trouxesse uma pessoa que não sabe do que tá falando, ou tá tentando passar uma imagem do que ela não é, na hora quem tá assistindo percebe, né? Vocês que trabalham com audiovisual sabem melhor disso que ninguém. E aí, a última, mais interessante pra gente fechar aqui com chave de ouro, que é: se vocês tivessem tempo e pudessem entrar em outro negócio, maluco, diferente, o que vocês acham que vocês fariam, né? Empreenderiam? Nossa, muitas coisas que eu gosto, eu empreenderia. Acho que a gente tem vontade também de ir para outros segmentos, de a gente manter a Oryx, é lógico, a nossa paixão, mas a nossa vontade é ter outras empresas também, seguir por outros caminhos. Mas eu acho que no meu DNA, sim, eu seria venda. De alguma Não. Mas venda pode ser de muitas coisas. Tudo envolve venda. Não, mais voltada pro marketing digital, assim mesmo, sabe? Então, desses processos, como que funciona também, né? Essas estratégias também para você vender um produto. Eu acho muito interessante como funciona. Eu acho muito difícil, né? Na minha cabeça, eu falo, meu Deus do céu, mas eu acho que esse tipo de venda digital, eu acho que eu me encaixaria hoje. Eu acho que seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Puxa, eu acho que desde que eu gostasse do segmento, eu penso muito em empresas que de fato vão somar com outras pessoas. Não quero vender algo que vai ser algo fútil, algo que não vai somar com as outras pessoas, algo que faça diferença. Então, nossa, é difícil pensar em um segmento, mas Já até mudei minha resposta. nossa, não sei dizer um segmento agora, mas com certeza algo que fosse somar, que fosse além do que a pessoa já tem, não algo que ela não precisa. Com certeza em algo que tivesse um motivo. Eu gosto de coisas com significado. Bem bacana. Eu acho que vocês deveriam montar um treinamento de vocês aí, vender bastante. Mas, gente, quero agradecer a presença de vocês, foi muito legal o papo. Estourei todos os limites de tempo aqui. Mas obrigado por terem vindo, por terem compartilhado. Vocês, até nesse ponto dos esportistas, não vou falar quem é, mas na semana que vem vai vir uma atleta olímpica aqui. Que legal. Campeã 2 vezes, que eu vou entrevistar. Tô até nervoso. Mas, e queria, enfim, agradecer vocês. Acho que vocês responderam as perguntas muito bem. Então, acho que para quem tá assistindo esse episódio agora, com certeza
faz sentido assistir mais de uma vez, anotar tudo bonitinho. Eu já fiz as minhas anotações aqui, tem mais coisas para reassistir. Então, obrigado. Queria que vocês falassem aí os recados finais, onde que o pessoal encontra vocês, como é que eles entram em contato. Obrigada primeiro você pelo convite, Pela por iniciativa. você, pelo Guto também, pelo convite, pela iniciativa, super parabéns, porque é muito legal que vocês estão trazendo muitos mercados diferentes para falar sobre empreendedorismo, né? Então, geralmente é as mesmas carinhas de sempre, que a gente também estuda, mas é legal de trazer outros segmentos e ver como que se aplica o empreendedorismo em tantas outras frentes, né? Esse olhar de negócios. E a forma que vocês estão encarando também o projeto de uma forma muito legal também, sabe? É legal a gente ver aqui, eu quero assistir daqui 1 ano também. Parabéns pelo projeto que vocês estão fazendo. Pra gente é uma honra poder vir aqui compartilhar, além de equipamentos ou fora do vídeo também. Então, acho que para nossas redes hoje é dupla de direção, porque é como tá na nossa planilha, né? Como a gente se vende, a gente é uma dupla. Exatamente. Então, se você quiser conhecer, se vocês quiserem conhecer nossos filmes, nossa produtora é Oryx Media House, o site como o Instagram, @Oryx Media House. E nós temos a parte também, somos criadores de conteúdo, a gente conta sobre nossas produções, mostra como que a gente faz, os bastidores de como a gente faz, e onde a gente ensina também sobre a famosa pré-produção, que é @dupla de direção. E é isso. Obrigada por acompanhar a gente aqui. Obrigado, gente. Foi maravilhoso. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta aqui também o que vocês acham que a gente tem que trazer. Compartilha aqui esse podcast com qualquer empreendedor que você conheça. Qualquer ideia também de tudo que a gente vem fazendo, né? E aí eu que tô entrevistando, fica muito evidente isso. Cada empreendedor tem um perfil diferente, não tem certo, não tem errado. Muito pelo contrário, eles são super complementares e cada um tá em uma etapa da jornada diferente. Então, uma coisa que acho que o empreendedor tem que ter um pouco de clareza é que tudo que você aprendeu para chegar até onde você está hoje, talvez não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, isso é muito importante. Então, compartilhe esse episódio. Gente, agradeço vocês imensamente e eu te vejo no próximo episódio.